Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um episódio do Elas em Podcast. Hoje nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu creio que o Brasil inteiro vai ser alcançado nessa noite. Você que está nos assistindo, compartilha aí para que outras vidas sejam alcançadas. Estamos aqui com a Selminha, com a Lilian. E hoje o nosso convidado especial é o evangelista Rafael Zaparoli. Evangelista, empreendedor, e hoje ele veio trazer um tema importante para vocês, amém? Amém. Pode falar. Gente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na mesa de vocês com tanta líderes de excelência aqui. Quero ser grato a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui, tá? Quero agradecer todos que estão aqui, principalmente a minha amada esposa que está aqui também comigo, gente. Ela tá aqui no cantinho, viu? Ela tá aqui. Zaparoli! Ela tá aqui. Rafa, seja muito bem-vindo. É um prazer Obrigado. para a gente te receber, conhecer um pouco mais da sua história, alcançar outras vidas, impactar outras vidas e inspirar outras vidas também, né? Então a gente está aqui hoje para entender aí o princípio da fidelidade, né? E como praticar a fidelidade aí. E para começar, né? Como foi o seu encontro com Jesus? Né? O meu encontro com Jesus foi algo extraordinário. Eu lembro que eu estava afastado, veio o convite para mim e eu fui até a igreja, né? Fomos até a igreja, que hoje é a minha igreja, a igreja mais linda, a Renovo. Gente, essa igreja é maravilhosa. E aí eu lembro que eu fui até esse culto e eu fui normal, um culto, foi só pra ir, eu não queria... Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma, eu não queria nada, eu só queria chegar lá, receber uma oração e acabou e vim embora. E eu lembro que nesse dia eu recebi esse convite e eu fui para esse culto e Deus falou muito comigo. Eu tava lá no último banco, eu lembro como se fosse hoje, eu tava lá no último banco, eu e um amigo meu, tava lá no último banco e a gente orando assim, e aí o bispo chamou a gente e falou, vocês dois aí atrás. Eu falei, Jesus, não é possível que ele vai falar comigo. Aí ele falou, vocês dois, vem até aqui à frente. Aí a gente foi lá na frente lá, e eu cheguei lá, ele falou, você. Começou a falar, começou a contar minha história todinha, o que estava acontecendo. E eu falei assim, a partir de hoje eu nunca mais largo esse Jesus. Glória a Deus. Então meu encontro com Jesus foi algo maravilhoso. Todo mundo sabe que o primeiro encontro com Jesus tem um particular. O primeiro encontro com Jesus é aquele primeiro amor. Então você não quer mais largar Jesus. Sim. Quando você se encontra com Jesus ali, seu coração ele começa a ficar feliz. Você vai para casa, no outro dia você já quer saber se tem culto. Você quer o contato de uma pessoa da igreja para você estar ali junto. Quer falar para todo mundo, Quer né? falar para todo mundo que você conheceu Jesus. Então, o meu encontro com Jesus foi algo maravilhoso. E eu não vou largar mais esse Jesus por nada. Amém. E conta um pouquinho da sua trajetória ministerialmente até aqui. Desde quando você entrou na Renovo, né? Entrou no Evangelho, porque foi que nem você falou, você ficou um período afastado, mas você se entregou de verdade, né? Você entrou no Santos dos Santos de verdade. E dessa trajetória do início até agora, como que foi? Quando eu aceitei Jesus, né, que a gente começou a seguir forte lá, foi algo extraordinário porque você começa a seguir Jesus. Então a pessoa que ela segue Jesus, ela não quer seguir Jesus de longe, porque tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que segue Jesus de perto, que quer estar do lado, que são os discípulos, e tem as pessoas que seguem Jesus de longe. Só os observadores, Só os né? observadores. Só que eu não queria ser um observador. Eu queria ser aquela pessoa que fica do lado de Jesus. É um relacionamento, né? É um relacionamento com Jesus, é um relacionamento com Deus. Então, quando eu comecei a seguir Jesus, que eu comecei a falar, eu preciso andar do lado de Jesus. Porque quando você anda do lado de Jesus, a sua vida ela é transformada.
O que era algo que era impossível, começa a se tornar possível. Sim. Então, a minha Aleluia. trajetória com Jesus, eu comecei a andar do lado de Jesus. Para você ter Aleluia. uma noção, eu comecei a ir por culto, e aí tinha um rapaz no culto que ele me deu a chave da igreja. Chave da igreja. Ele falava assim, ó, a partir de agora você vai começar a servir Jesus. Eu falei, sério? Falei, ele, sério. Falei, maravilhoso. E o que que eu vou fazer? Você vai começar limpando a igreja. Você vai começar a limpar a igreja, abrir a igreja. E eu chegava lá, abria a porta da igreja. Eu era o primeiro a chegar. Chegava lá e limpava toda a igreja. Chegava lá, isso aí, a nossa antiga igreja, né? Chegava lá, limpava os banheiros, pegava os copos, deixava tudo preparado para quando desse 8 horas, Jesus está lá, esperando a gente. Aí é tão satisfatório, É né? muito satisfatório. Então, Gente. seguir a Jesus não é só seguir de aparência. Tem gente que segue Jesus só de aparência. Sim. Mas na verdade ela está longe de Jesus, que é os observadores. Mas quando você está do lado de Jesus, é outra coisa. E eu comecei a servir, comecei a limpar a igreja, pegava copo, e assim foi indo. Aí Deus deu a oportunidade, levanta como obreiro, chegava lá, fazia a parte, né, do diaconato, arrumava. Depois teve a oportunidade de ser levantado como evangelista. Então a trajetória com Jesus, minha trajetória pelo menos, é maravilhosa. Foi maravilhosa e está sendo maravilhosa até hoje. Então, seguir a Jesus não é só você ir para um culto, você chegar lá, levantar a mão, dar glória a Deus, não. Seguir a Jesus é você estar perto de Jesus. E uma coisa que você falou muito interessante é referente ao servir, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem o servir, lavar um banheiro, limpar uma igreja, ter essa responsabilidade, que é só a parte ali dos holofotes, a parte de estar no louvor, a parte de estar De ministrando. aparecer. Exatamente, né? De aparecer. E a parte que é muito importante, né? Você fazer a zeladoria da igreja, o cuidado, porque a gente faz e faz para Cristo, né? Sim. E é um trabalho muito, muito importante também, porque a igreja é um corpo e a gente precisa que todas as áreas sejam atendidas. E é um recado muito importante para que as pessoas entendam que o servir ao Senhor no altar é tão importante quanto servir ao Senhor limpando um banheiro, arrumando uma igreja para que outras pessoas cheguem e Sim. sejam bem acolhidas. Exatamente, exatamente. O servir não é só de longe. Não. O servir é de perto. Inclusive tem um rapaz que a gente estava conversando ontem. A gente foi jantar e foi citado o nome desse rapaz. E inclusive eu até vou citar o nome dele aqui, que é o irmão Nivaldo. Ai, É um servo de excelência. Meu Deus. É uma pessoa que ele não aparece. É sem palavras. Ele não aparece. Vocês sabem de quem eu tô falando. Ele não aparece. Ele não aparece. Mas toda hora que você olhar para ele, ele vai estar servindo. Ele vai estar fazendo. Ele vai estar fazendo alguma coisa. Então você vai... Cadê o Nivaldo? O Nivaldo tá pegando o nome do pessoal que tá entrando no culto. Cadê o Nivaldo? O Nivaldo, ele tá limpando o banheiro. Cadê o Nivaldo? Tá fazendo alguma coisa. Tá trabalhando em prol do reino, Tá trabalhando. incansavelmente e com excelência, né? Com amor àquilo que você faz. Exatamente. E no reino de Deus, o maior no reino de Deus, a gente pode ter, sim, os nomes, bispo, apóstolo, evangelista, obreiro, qualquer outra coisa, mas o maior no reino de Deus é aquele que serve a Jesus. É o que Sim, serve. sim. Esse aí vai ter o maior galardão. Por quê? Porque ele serve. Ele não quer se aparecer, ele quer servir. Ele quer ser. Ele quer não vai servir. ligar se o Sim. nome dele não for citado, né? Ele não tá nem aí. Porque não Isso. faz pela honra terrestre, né? Você faz pelo reino. Pelo Não reino tem de mimimi, Deus. né? Não tem. Não Não. aparecer, mas acaba sendo uma das pessoas mais importantes, né? Os da igreja. bastidores, né, ali, quem tá por trás, porque Meu, assim, nada que faz acontece, acontecer. nada acontece se você não tiver um staff, se você não tiver uma estrutura ali por Isso, trás, não isso. acontece, Isso. né? A gente falando ontem no encontro, a gente fala assim, tem pessoas que têm a essência de servir e tem pessoas que não têm essa essência. A pessoa que não tem a essência, você pode pedir. Ela não vai fazer nem você pedindo. E a pessoa Isso. que tem a essência não precisa pedir. Ela logo vai fazer. Ela já Sim. Isso foi com o irmão Fabrício, também da Sol.
Primeira vez que ele foi Meu. trabalhar, né, no reencontro, você não precisava pedir. Ele nunca trabalhou, mas ele já sabia o que ele tinha que fazer. É. Sim, é uma pessoa que ela foi já disposta a trabalhar, a servir a A Cristo, É né? muito bom. E isso é muito bom e assim, a recompensa vem. A A recompensa. recompensa vem. A gente não faz nada para o Senhor como barganha, não é barganha. Sim. Mas o Senhor, ele não deve nada a ninguém. É, Né? Então, tudo que a gente faz para o Senhor, ele nos dá infinitamente mais do que a gente, né, Exatamente. pediu e do que a gente pensou. Fala um pouquinho, Rafael, de como foi aí a sua trajetória empresarial. Vamos lá. Minha trajetória empresarial, eu comecei a trabalhar no shopping. Sempre gostei de trabalhar no shopping porque eu gosto de lidar com pessoas. E o primeiro shopping que eu trabalhei não tinha muitas pessoas. Por quê? Como assim? Que Eu vou shopping era explicar esse? agora. É o Shopping sem é o pessoas? shopping da Moca. Gente, Shopping sem pessoa. não tenho nenhuma pessoa. A única coisa que passa lá é uma pessoa com cachorro. Você mais via cachorro do que Gente. pessoas lá. Mas tô brincando, mas é um shopping que não tinha tanta diferente, pessoa. Não tinha tanto Então não fluxo, tinha né? tanto fluxo de pessoas. E eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então eu comecei a Tinha que trabalhar ter começado a trabalhar no Brás, né, Rafael? no Vamos Brás. combinar. Na 25 de março. Queria ver. Porque uma coisa, quando a pessoa ela gosta de lidar com pessoas, ela não consegue ficar preso. Ela não mesmo. consegue ficar preso. Meu. Você não consegue ficar Não. preso. Se você ficar preso, você vai ficar. morre, né? Você vai fica ficar louco, doido, eu sou você fica assim, eu gosto de doido. ver gente, eu gosto de conversar. Exatamente. morre. E o que acontece? Aí eu fui trabalhar nesse shopping. Eu trabalhava com operadora, vendendo operadora, planos da Vivo, né? E, meu, era uma dificuldade terrível, terrível para vender plano, porque a Não tinha pessoa pessoas, não né? tinha pessoa. Então a pessoa que passava na frente, a gente tinha que chamar ela. Tudo bem? Boa noite, boa tarde. Tudo bem? Sempre tá precisando de um plano? E a pessoa, não tá precisando. Ou senão ela vinha para trocar o chip dela, né? Vamos supor que o chip dela queimou, né? Ela ia lá Sim. para trocar o chip dela. Ali a gente tentava reverter em uma venda. Então era Meu algo muito Deus. difícil, né? Era algo muito difícil. E aí eu fui gostando das vendas, né? De trabalhar com isso. E essa mesma empresa, ela se transformou em venda de acessório. Capa, película, celular, que é um ramo, meu, que é sensacional. É sensacional. Muito. Hoje, no mundo todo, ninguém fica sem celular. Não mesmo. Hoje ninguém fica sem celular. Então a gente tá aqui na nossa mesa aqui, já deve ter uns 4 celulares aqui. Fora, enfim. E aí eu fui gostando desse ramo de celular, né? Eu fui gostando desse ramo. E essa empresa, ela mudou para esse ramo de acessórios. E eu continuei trabalhando lá. E aí, o que acontece? Nesse shopping que eu tô falando que não tinha tanta gente, não tava vendendo tanto, né? Não tava vendendo tanto. E meu sonho era trabalhar no Shopping Aricanduva, porque ali é uma muvuca de pessoa. Você Ali, pega no final de semana, se você não Primeira tá lá com pessoa que fala, eu quero sair da Moca e ir pra Aricanduva. Inclusive, eu acho que ele deve estar assistindo, que é o Vinícius, que era meu supervisor. Eu orava. O que é um Eu sonho de orava uma pra pessoa? O que é um sonho de uma pessoa, né? Eu aqui, me tira de Itaquera e me manda pra Moca. Ele me tira da Moca e me manda. Tipo, É loucura. faz um favor, me tira de Meu Dubai e me manda pra Itaquera. Tipo isso, mas enfim, né? Sonho é sonho, né? E, meu, Evangelista, né, gente? ó, eu falei, não, gente, Já eu vou. Já Eu tava preciso ali. sair daqui, eu falava. Pessoas. Eu preciso sair daqui. E aí eu falava, meu, eu não aguento aqui. Porque o que acontece? Era muitas Ai, deve lojas, ser né? mesmo, muito E assim, vazio. a pessoa que ela tem um espírito de crescer, de vencedor, você pode ter certeza que ela nunca vai querer ficar em último. Isso mesmo. Sim. Ela E nunca vai ter isso aí de ficar você já em tinha a visão, né? Peraí, eu vou sair Eu daqui preciso de porque pessoas. porque eu preciso eu crescer. preciso crescer. E Eu lá é preciso de um local que pessoas, você tem visibilidade, você tem, né? As Exatamente. ferramentas necessárias para Então, isso. vamos lá. Eu saía lá de Itaquera ali, né? Pra ir trabalhar lá na Moca. Era mais ou menos 1h40 de ônibus. 1h40. Mas eu nunca desisti de trabalhar lá.
É. Uma coisa Sim. que a gente tem que aprender que o crescimento da pessoa, ele nunca vai vencer se ele desistir na primeiro obstáculo. Exatamente. Não Isso é completar o verdade. ciclo, né? Se ele não completar, se ele não ir pra cima, ele não vai ser um vencedor. Vai ter dia que você não vai querer acordar para trabalhar, mas você precisa acordar para trabalhar. É um espírito de fidelidade. Sim. Mas já já a gente entra nessa parte de fidelidade. Então, a pessoa que ela é vencedora, ela não vai desistir na primeira. Ela vai lutar até ela conseguir. Se ela não conseguir, não tem problema. Ela vai tentar mais uma vez. Sim. E é assim a nossa vida. A gente precisa ir até o final. Eu nunca vi uma pessoa próxima, uma pessoa que já venceu na vida, ela desistir na primeira. Você pegar aí um monte de gente, o dono da Google, enfim, é um monte de Isso. gente, Não ele tem- nunca desistiu na primeira. Ele sempre foi pra cima. Se a primeira porta que fechar, você falar, ai, não quero Né? mais, não é isso pra mim. Porque muitas vezes a gente fica, né, é ser humano, a gente fica decepcionado porque a gente projeta algumas coisas e no meio a gente se frustra, Se né? frustra. quer Acontece, parar. tem muitos fatores que fazem, às vezes, que o plano não seja de primeira. Mas a gente não pode desanimar, né? Não pode desanimar. O desânimo vai vir, isso aí é normal. A gente Ah, é um é. ser humano. O desânimo vai vir. Vai ter dia que a gente não vai aguentar. Mas é nesse dia que a gente tem que se lembrar que o quem está com nós é maior do É que maior, tudo. isso É aí, Jesus. aleluia. Amém? Então, aí eu fui, né? Eu orava, né? Falei, ô Jesus, perdoa. Mas eu orava porque eu queria ir muito pro Shopping Aricanduva. Pro Shopping Aricanduva. O meu sonho era ir pra lá, porque o fluxo de gente era maior. A visão, Então, né? Você a já visão tinha era visão, maior. visão. Aí né? chegava o ranking no final do mês, Aricanduva, Itaquera, Interlagos, Bombando. Moca, sempre em último. E Penha. Eu falei, misericórdia. Eu falei, não é possível. Isso não é E aí pra eu- mim. Não é pra mim. Não É, pode não é isso, ficar o qualquer nosso um. nome, não. A gente serve a É, Deus. isso, né? Então Isso eu que eu falava, quero. Deus, preciso ir para Aricanduva. E aí eu lembro que só tava eu e mais 2 pessoas e eu era o único vendedor. Só tinha o gerente, o subgerente e eu. Né? Eu era o único vendedor. Que já era muita gente. Que né? gera Quanta que gera gente pra muita te gente. gerenciar, né? Exatamente. Só que a gente Pra tem loja. a gente tem, né? E aí esse era praticamente o último mês, a gente já tava sabendo, porque eu orei tanto pra ir pro Shopping Aricanduva que o dono resolveu fechar a loja. O que é o poder de uma oração, né? O poder de uma oração. Então, se for Deus, ele pode fazer tudo por você. Meu, pô. Não importa o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa pra te colocar onde você quer. Aleluia. Não importa se é distância, não importa aonde for. Se você for Aleluia. fiel a Deus e acreditar que você vai chegar lá, Deus ele vai mover tudo para te creio, colocar sim. lá. Não importa o que seja. E aí eu orava, falava, Deus, eu preciso ir para Aricanduva. E aí esse mês, Vinícius, esse supervisor abençoado, ele chegou e foi o dia do pagamento. Veja bem, eu nunca cheguei para eles e falei para eles assim, ó, aqui é horrível, eu quero parar aqui essa loja não presta, nunca falei. Eu sempre falei, ó, eu sempre falei pra eles, eu quero ir pro Aricanduva, entendeu? Porque eu moro lá do lado, né? Entendi. Eu moro do lado, então eu quero ir pro Aricanduva. E aí, chegou o dia do pagamento, e aí eu era o único vendedor. Então, pra quem ficou a comissão? Só pra mim. Naquela época deu uns R$1.000 de comissão, mais o salário, né? E assim, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Que na época era um Era dinheiro. um dinheiro? E aí ele foi lá e ele me pagou o salário. E ele falou assim, Rafa, ó, tá aqui seu salário. Meu, eu olhei aquele pacote de dinheiro assim de R$1.000. Falei, gente, eu vou pegar o ônibus 1h30 pra ir embora. Não existia Uber ainda. Só existia táxi. Eu falei, eu não vou dar R$100 num táxi. Falei, meu Deus Vamos do dar céu. um dízimo. Não, vou ter que dar o meu Dízimo dízimo. Peraí. no táxi. Aí eu peguei e fui. Eu peguei esse dinheiro e coloquei na meia. Na meia, coloquei ali na meia, né? Falei, gente, alguém vai saber que eu tô saindo daqui com R$1.000, alguém vai me roubar. Eu tô aqui, ó, pagar mil, bem. E o povo achando que ele tá com uma maleta com 1 milhão, era na Com meia. R$1.000 na meia. Era R$1.000. E ele sabe disso. Era R$1.000. E eu fui lá, guardei esses R$1.000 com
com todo o cuidado. Por quê? Já. Porque dali iria sair o nosso dízimo, É verdade. Primícia, né? Já. a nossa primícia para Deus. Então, Priorizando. eu já recebia, eu não vou mentir, a gente não pode mentir. Eu não estava satisfeito de onde eu estava, mas eu sempre fui fiel a Deus. E você, mesmo no seu momento ali que você não estava satisfeito, você não deixou de fazer com excelência. Nunca deixei. Porque a gente tem que honrar os nossos princípios, né, como cristão. Independente da situação que você está hoje, você tem que fazer com excelência. Tem que fazer com excelência. Ser fiel no pouco, Eu que saía- no muito eu te colocarei. né? Exatamente. Não adianta você só querer servir no muito, ganhar no... É. Deus vai Não. Você sabe onde colocar você quer primeiro no- chegar, mas É. aonde você está, você tem que fazer bem Você feito. tem que fazer bem feito. E aí eu falei, e eu chegava lá, me dedicava, colocava os produtos, mesmo não gostando de lá. Colocava os produtos Aricanduva, me espera. Eu tava louco pra ir pra lá. Por quê, gente? A loja era escondida. A loja era escondida. Veja bem, a loja era escondida. E o único corredor que passava a gente era perto da praça de alimentação. Então, você não tem o que fazer. Ou você vai lá e compra um lanche e fala que você vai oferecer uma película pra pessoa, ou você não vendia, entendeu? Então, você tem que fazer alguma coisa. Então, na hora do almoço, a gente chegava lá com os lojistas, tinha que fazer alguma coisa pra vender. Porque o dono, ele não vai entender, ele quer que venda. Quer resultado, Ele né? quer resultado. E a gente é pago pra... Dá resultado. É simples. Então, a gente fazia de tudo. E aí, chegou esse dia, eu coloquei o dinheiro na meia, porque eu ia dar meu dízimo, então não podia perder aquele dinheiro. Então, foi algo ali que eu passei nesse shopping, que foi um processo de aprendizado, entendeu? mesmo. Ali no pouco, a gente sacrificava para sair muito. No pouco, a gente trabalhava para se dedicar, para sair muito. Sim. Mesmo não saindo muito, a gente trabalhava para isso e para dar resultado porque para quem era dono, não importa o que seja. Então a gente tem que ser fiel ali. E aí fechou a loja. Fechou a loja e ele falou: Rafa, você vai para Aricanduva. Para Aricanduva. Gente, parece que é uma coisa, né? Fui para Aricanduva, as vendas começou a cair. Falei, eu acho que o problema sou eu, né? Eu pensei, o problema sou eu. E aí eu cheguei nesse shopping Aricanduva e a loja vendia X valor. E eu, né, a experiência que eu tinha lá não era tanta para vender ali, né, no shopping Aricanduva. E comecei a trabalhar, vender, e chegou um homem ali, que eu lembro dele até hoje, e eu sou muito grato a ele, sou muito grato a esse homem chamado Vinícius, não, são dois Vinícius, né, que era o gerente da loja, Veja bem, na época, o gerente ele não ganhava muito, mas trabalhava muito. E quando esse rapaz chegou, ele tinha uma energia tão forte que ele incentivava a gente vender. Mesmo a situação não estando boa, ele incentivava a gente vender. E aquilo ali foi um aprendizado para mim, porque eu tava meio triste, a venda começou a cair, eu cheguei lá agora, né? Não sei o que tinha acontecido, beleza. E ele incentivava, e ele chegou para ajudar a gente. Ele era subgerente do Tatuapé, ele veio como gerente. E muita gente, veja bem, isso aqui é muito importante. Quando ele chegou para lá, para gerenciar a loja, muita gente não gostou. Muita gente não gostou. Ah, mas está vindo outra pessoa, por que não fui levantado eu que estou aqui? Por que não foi eu levantado? Eu estou aqui já há 3, 4 anos. Vem uma pessoa que só está há 2 anos lá para vir querer mandar aqui. Vem de fora. O que acontece? O porquê não foi levantado? Porque não trabalhava com excelência. Exatamente. Não se dedicava. Tinha gente que morava do lado, chegava 20, 40 minutos atrasado e se achava certo. Aí veio uma pessoa lá de fora, do outro lado, para vir gerenciar a loja. É o merecimento. É o né? merecimento. E eu vou falar uma coisa para você. Não tem religião. Ele Aí, não ó. tem religião. Ele não tem religião.
E isso daí é em todo lugar, né? Sim. É na igreja Mas também, né? é uma Quando as coisa pessoas muito interessante, porque independente de ser cristão ou não, o Senhor abençoa, né? A Bíblia fala que o sol nasce para todo mundo. O sol nasce para todo mundo. Então, se a pessoa não conhece a Cristo, mas mesmo sem conhecer, ela vive os princípios, o Senhor abençoa. Porque a certeza. pessoa não conhece a Cristo, mas ela honra a família, honra a esposa, honra os pais, né? É uma pessoa que é de uma boa índole, trabalha com excelência, o Senhor E abençoa. o Senhor vai abençoar ele, não tem jeito. Por quê? Porque tudo que ele estava fazendo, tudo que ele fazia com excelência. E quando ele chegou na loja, a loja já estava, o dono já estava terrível, já queria fechar, saber o porquê o que estava acontecendo. E quando esse rapaz chegou, ele me incentivou tanto lá, que eu falei, meu, eu vou pra cima, Que agora é a hora. legal. Foi um canal Agora de é a hora. bênção na sua Foi um vida, canal né? de bênção na minha vida. E foi aí que eu comecei a pegar gosto. E aí vendemos, a loja começou a vender muito. Gente, era muito, muito. Vendia, começava. Cada mês ia aumentando, cada mês ia aumentando. E aí me colocaram como subgerente da loja. E eu sempre lá fazendo o meu trabalho, né? Lógico, a gente tem umas brincadeiras que eu acho que toda empresa tem, que é o quê? Ah, hoje você não tá trabalhando muito, não. Hoje você tá meio devagarzinho. Né? Sim, Aquela... E aí eu fui pegando o gosto pelo ramo de vendas. Fui lá, comecei a trabalhar com venda, película. Gente, aí eu fui gostando. Falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de celular. Vou fazer um curso de celular. E tinha uma pessoa que eu não vou falar o nome dele, mas ele deve estar assistindo, ele vai saber quem é ele. Eu falei assim, ó. Falei, eu vou fazer um curso de celular, porque além de eu pegar gosto pelo que eu tô fazendo, amar o que eu tô fazendo, eu vou ajudar a crescer as vendas da loja. Né? Entender mais sobre o produto, Entender né? mais sobre o produto. E olha só, eu falei desse assim, eu vou tentar aumentar as vendas da loja. E uma das pessoas falou, ah, mas você não tá dando dinheiro pra você, você tá dando dinheiro pro dono. Ele tava pensando só no dele. Tá engordando o gato do outro. Exatamente. Só que, na verdade, a vida não é assim. Você não pode pensar só em você. Você tem que pensar num todo. Veja bem, se a loja tá vendendo, o dono tá ganhando. Se o dono está ganhando, a gente também vai ganhar. sim, E a gente ganhando, a nossa família ganha. claro. É a Tudo mesma vai coisa ganhando. do E as pessoas mesma não coisa- pensam, né? Sim. E as pessoas não pensam Não, assim. e a mesma coisa Acham de que José, você tá né? alimentando o sonho dos outros e tá esquecendo dos seus. Exatamente. Isso que é importante. Porque na Bíblia fala que a gente tem que honrar qualquer autoridade. Para quem não Exatamente. sabe, o seu patrão É. é autoridade. É uma autoridade. É autoridade. José, E- quando estava lá, ele não foi? Não abençoou a casa? Abençoou. Por quê? Porque ele cuidava das finanças, ele cuidava da administração da casa. E ele abençoou Tem que honrar. a vida, né? Cresceu através da vida de José. Então a gente também é canal de bênção para os nossos empregadores. Sim. Porque o Senhor abençoa para que nós sejamos abençoados. Tem É que igual honrar. no mundo espiritual. Exatamente. É igualzinho no mundo espiritual. O nosso patrão é Jesus, né? Eu vou estudar a Bíblia porque eu quero saber mais. Eu Mas- preciso entender. Tem que Eu ter quero legalidade, entender quem né? é ele. Eu vou, não dizendo assim, tá? Mas Né? vamos traduzir aqui. Eu vou estar vendendo o produto de Jesus, que é a palavra de Deus. Exatamente. Então, Né? não tem como você chegar Como lá e falar chegar meia lá? dúzia de abobrinha. Se você não conhece o produto, como que você Como vai que vender? como Não que a tem gente- como. É Não igual. tem Se você não tem um gente. relacionamento, A dinâmica, se a gente porque for assim, ver, a é igual. gente Né? tem, E ele, como um Verdade. bom evangelista, porque a gente vive de Sim. prática, né, Selminha? Se a Mas gente não exatamente. tem a experiência, Mas eu vou te como falar, que você vai você falar? acredita que o espírito do empreendedor, se você vê, é a mesma não é? coisa Ele do tava falando evangelista. aqui, eu tava. Para você evangelizar, você precisa convencer que aquele produto é bom. Exatamente. Não estamos falando que Não. o Senhor é um produto, mas Não, nós as estamos... boas Quem é novas. porque é através do Espírito Santo que é ele que nos convence, mas né? Mas é um mas instrumento. é isso, É isso. né? Exatamente. Então peraí, eu vou fazer o curso para mim aprender, agregar na minha vida,
né, agregar na minha vida e vou ajudar também o dono. Simples. E o conhecimento é E seu, o né? conhecimento é meu, não vai ficar Isso. para a loja. Mas independente se ficasse para a loja o conhecimento, Também. não teria problema É. nenhum. Porque na vida é assim, é um ajudando o outro. É. Veja bem, Jesus, tem gente que prega, que fala que Jesus não precisava de ninguém. Maior heresia, maior mentira. Imagina. Jesus, ele começou, ele precisava de alguém. Jesus, lógico, Jesus quando ele falava em parábolas, quando Jesus, todo mundo olhava para ele, só que Jesus pensou, peraí, eu vou precisar de discípulos também. Sim. Porque um pregando e tá dando esse resultado, você imagine uma multidão vindo. Multiplicadores, né? Somos Imagine o multiplicadores tanto de Cristo. pessoas vindo. Então é um ajudando o outro. Então Jesus falou, ó, peraí, vou formar 12. E assim foi crescendo e até hoje. Olha o tanto de pessoas que aceitam Jesus. Olha o tanto de pessoas que entram no culto, chega lá, se derrama, chora. Por É quê? isso mesmo. Porque é um induzindo o outro, um Muito. chamando o outro, um Sim. falando do produto. Eu tenho um produto para você chamado Jesus. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus, você pode entrar lá cansado, mas você vai sair dali cheio da graça de Deus. Você pode entrar lá Reavivado. triste, mas vai sair dali Renovado. pulando de alegria. E aí, Aleluia. o que é isso? É um ajudando o outro. Sim. Você não está pensando em você, você está ajudando uma pessoa, Sim. né? É Você está isso ajudando mesmo. uma pessoa. E aí eu fui e comecei a fazer o curso. Não, o dono ele não iria me dar o curso, porque ele não queria nada disso, entendeu? Ele não queria. E eu queria investir nesse negócio lá, porque só tinha uma loja no shopping inteiro. Inclusive hoje só tem essa loja lá que faz esse tipo de serviço de manutenção de celular nesse shopping. E eu queria investir, eu queria entrar no ramo. Eu não quero saber quem seja, quem não seja. A gente estava no melhor ponto. O fluxo é do lado da praça de alimentação. Entendeu? A gente não pode ficar em último aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Isso. Vamos fazer um curso aqui. Eu vou fazer, não tem problema não. Me sacrificava de novo. Saía lá de Itaquera, ia lá pro fundo de Guaianazes. Pegava trânsito. Veja bem, o curso era às 7 horas da noite, às 9. Todo dia eu chegava atrasado, porque eu saía da loja 6 horas. Era 1h30 mais ou menos para chegar lá. Então todo dia eu chegava atrasado. 30 minutos, 40 minutos. Mas eu nunca deixei de ir pro curso. Não deixou Eu- que a dificuldade Não. te impedisse, Fidelidade né? né? de novo. Exatamente. Você tá vendo que uma coisa vai se Vai. encaixando na fidelidade? Fidelidade não é só na igreja não, gente. É em tudo. Em todas as É áreas, em todas né? as áreas. É no casamento, na área financeira, espiritual. Todas as áreas cabe fidelidade. Então, peraí. Quer dizer que se eu não vai dar tempo de eu chegar lá, eu vou parar? Não. Eu vou ser o melhor no que eu faço. Eu vou ser o melhor. Fui, fiz o curso. As pessoas de dentro da loja, 2 pessoas, falou, mas aqui é o verdadeiro ditado, né? Mas isso aí é puxa-saco do patrão. Isso aí é... Só que não tem nada a ver. É honra. É honra. É honra. É honra. É honra. Sabe por que eu digo que é honra? Porque toda vez que eu precisava, e como eu precisei muitas vezes, falei, tô precisando de um final de semana, porque eu não vou para qualquer lugar, não. Eu vou para um encontro com Deus. Sabe o que ele fazia? Tá liberado. As outras pessoas pediam, era uma luta. Por quê? Porque não honrava ali a vida dele, não honrava a loja, não honrava quem tá acima de você, tem que ser honrado. Se não Tem. vive de princípios, Tem. depois você não Não adianta adianta. reclamar. Não adianta. Não adianta. Então a vida, ela é feita de princípios. Não importa quem tá acima de você. Não importa. Se Deus colocou aquela pessoa acima de você, é porque tem um propósito ali. Tem. E hoje, eu agradeço a vida dele, que foi uma pessoa que, como é que eu posso dizer? É difícil você fazer um curso e já entrar direto na área. E ele deixou eu entrar direto na área. Ele confiou, né? Ele confiou. E teve dia lá que entrava celular, eu falei, meu Deus, O que eu vou fazer o que com eu vou esse celular? fazer com esse celular? Se eu errar, não vai cair no meu nome. Vai cair no nome da empresa. E a mesma coisa, gente, né? A partir A do momento que você oportunidade. está, né, sobre um ministério, sobre essa cobertura, você leva, não é só o nome de, você leva o nome de Cristo, que está acima de todas as coisas, mas o nome do seu ministério. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender que nós precisamos honrar o nosso, né, Exatamente. ministério, Tem que honrar. honrar a Liderança. nossa liderança, né? Porque tá o nome de Cristo envolvido
e o nome da nossa igreja, né? Porque não vai, por exemplo, né, o Rafael, hoje o evangelista Rafael, se acontecer alguma coisa lá na sua loja, independente de ser o seu cunho profissional, vai estar agregado com o seu ministério. Então, Exatamente. porque o evangelista Rafael, da Igreja Renovo, o dono da loja Zapacel. Exatamente. Isso. Exatamente. As pessoas têm uma dificuldade de entender, porque, assim, tudo elas vão envolver a Deus. Peraí, a pessoa errou? Ah, então já sei. É lá da tal igreja. É da tal ali. O cristianismo, ele sofre esse tipo Tem de apontamento que é muito constante, né? Exatamente. A pessoa, ela não. Se você errar, ok, ela vai entender que você que errou. Ela vai entender que você que errou. Mas ela vai procurar, né? Inclusive, eu tava trocando algumas palavras com o bispo, conversando com o bispo. Teve uma pessoa que ela errou, só que o que acontece? A pessoa ela foi lá e não foi na pessoa que errou. Ela foi lá na igreja. Porque leva o nome do ministério, né? Exatamente, ela foi lá. Então, eu já cansei, a gente que está há muito tempo já na igreja, a gente vê, a pessoa ela erra, a culpa não é da pessoa, não. Vamos lá falar com a liderança da igreja, falar com o bispo da igreja, falar lá, leva o nome da igreja. Então, hoje é difícil a pessoa entender que a pessoa que ela erra não tem nada a ver com a igreja, não, gente. Pelo amor de Deus. A igreja, como eu disse ontem no reencontro, a igreja é 4 paredes. Quem é a igreja verdadeira somos nós. Sim. Nós somos a igreja. Então, tem gente que ela não entende. Então, ela vai lá, procura a liderança da igreja, fala lá, como se o bispo, ou a liderança, a bispa, ou Fosse, né? o apóstolo, eu não sei quem seja, fosse culpado da situação. Não, ninguém tem ação sobre a vida do outro, né? As minhas escolhas são minhas Minhas responsabilidades. escolhas. É o seu caráter. Mas a gente, por estar envolvido em uma denominação, seja ela qual for, a gente carrega esse peso. E a gente tem que vigiar muito Tem que vigiar. nas nossas ações para que a gente não exponha. Tem que vigiar. Gente, um conselho. Aproveitando que nós estamos ao vivo. O caráter do humano que não é convertido, ele não é o caráter de Cristo. Então, a pessoa que ela errou, mesmo se dizendo crente, ela ainda não tem o caráter de Cristo. E eu não posso assimilar essa pessoa a Cristo. O que as pessoas precisam entender é isso. Que a igreja é eu. Só que se eu tiver 24 horas na igreja e não tiver me encontrado com Cristo, não tiver tido um real encontro, ser fiel a Ele, Sim, mas nós as pessoas vão errar e ainda vão colocar o nome da igreja. Nós estamos sujeitos a erros, né? Todos os dias o Senhor nos constrange a sermos melhores, porque nós somos falhos, pecadores, Sim. e a todo momento a gente erra. A gente tem que reconhecer isso, e as outras pessoas não podem fazer com que esse respingo da minha ação vá para o meu ministério, Vá pro porque a ação é minha, não foi da minha igreja. Sim. Exatamente. Exatamente. A mulher errou. Caiu em adultério. Tinha um monte de gente para apedrejar ela. Jesus olhou para ele, tinha um monte de gente querendo tacar pedra nela. Jesus olhou. Ninguém aí de vocês, se fosse nos dias de hoje, ninguém aqui tem pecado, não? Ninguém aqui erra, ninguém aqui é todo mundo santo aqui. E Jesus, ele quebra dizendo com uma palavra: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém tacou a pedra. Por que ninguém tacou a pedra? Porque todo mundo tem pecado. Todo mundo tem erro. O dia que a pessoa for santa, ela já sumiu daqui. É capaz de some. Mas ninguém é santo, gente. Ninguém é santo. Ninguém tem o poder, eu não erro. Não, você erra. Mas as minhas atitudes são boas, tá? E o pensamento? É um monte de coisa. Não tem como. Não tem como. Mas fomos lá voltando pra lá, fui pra loja, fiz o curso, peguei muita experiência lá e, inclusive, eu quero agradecer a vida do senhor Walter. Eu acho que ele não vai ver, porque é difícil ele, não sei. Mas, enfim, se esse vídeo chegar até ele, se ao vivo chegar até ele compartilha aí, até chegar no senhor Walter Rossetti. Eu dou muita... eu sou muito grato à vida dele, porque quando ninguém acreditou que ia dar certo, ele acreditou.
Ele falou, não, a gente vai colocar e vai dar certo. Aí ele foi lá, comprou as máquinas, né? Foi lá, pegou, e eu fui escolhendo as máquinas. Eu peguei as Investiu melhores em máquinas. você. Ele investiu em Que mim. legal. E ele investiu em mim. E eu vou te falar, não aqui trazendo a religião, mas é uma pessoa que também não tinha religião. Ele acreditava muito em Jesus, em Cristo. Ele não frequentava igreja, nada, mas ele acreditou. Então, olha só, o poder da oração. Jesus, ele me tirou de um lugar onde não iria dar certo para colocar num lugar que iria dar certo e investiu. O poder de uma oração, o poder da fidelidade. Eu honrei ele lá na outra loja dele. E ele não via isso, ele não precisava ver, porque ele não ficava nas lojas. Mas Deus vê. Sim. Deus sabe o que você está fazendo. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece o seu levantar, o seu deitar. Deus, ele sabe. Então, Ele nos apresenta, né, a pessoas que a gente ele vai nem apresentar. imagina. Então, não importa se você, igual eu falei do irmão Nivaldo, não importa se você não está sendo visto. Não importa. Não importa. Tem uma pessoa que não dorme e nem tosqueneja. Exatamente. Ele tá 24 horas Aleluia. olhando por nós. Aleluia. Entendeu? Então não Não importa. tem ninguém melhor para cuidar da gente. Não tem ninguém E melhor ele do que prepara Jesus. pessoas para o nosso propósito, ele prepara. Prepara Ele pessoas. coloca pessoas. Não tem jeito. E cumpriu o desejo do seu coração, né? Queria ir Cumpriu. para Aricanduva. Queria ir para Aricanduva, a loja fechou, tô brincando. A loja fechou, ele me mandou lá para Aricanduva. E, gente, a melhor coisa é quando chegava ao final do mês e o ranking da loja, a gente éramos os primeiros. Glória a Nossa, Deus. que gostoso. Eram os primeiros. Porque quem serve a Cristo, ele não pode ficar em último, não. Não. Ele tem que estar em primeiro. Por quê? Não é para você se glorificar, para você... Não. É para o nome O do nome dele Senhor ser ser glorificado. glorificado. Ser glorificado, ser exaltado. Então a gente não pode aceitar qualquer coisa. Porque Deus falou que a gente vai comer o melhor dessa terra. A gente vai plantar, mas a gente também vai colher. Se a gente plantar coisa boa, a gente vai colher coisa boa. Exatamente. E aí fui lá, fiz o curso, deu certo. E foi ali maravilhoso. Aprendi a mexer com o celular, fui pegando fornecedores, Deus foi capacitando. E eu vou te falar, quando eu chegava, tinha algumas pessoas que davam risada de mim. Por quê? Porque ela subia era uma escada, e você subia a escada e tinha aonde eu arrumava celular. E aonde eu arrumava celular, eu deixava uma arca da aliança, pequenininha. Nossa. Algumas pessoas chegavam lá e davam risada disso. Outra já entendia. E eu fazia questão de todo celular que eu arrumava, eu tirava foto com a arca do lado do celular. Se vocês verem aqui, eu não sei se, porque mudou o meu Instagram, eu não sei se ainda tá lá, mas eu vou colocar lá para as pessoas verem. Todo celular que eu arrumava, eu orava para Deus abençoar aquela pessoa. Falava, Senhor, essa pessoa que está arrumando o celular, abençoa ela, visita ela. Às vezes não dava para mim ver a pessoa, porque eu só entregava o celular pro gerente ou para a pessoa lá. Às vezes dava para ver, mas às vezes na correria você só arrumava e entregava lá, deixava pronto, né? E eu, sem ninguém ver, que aí é onde está o segredo. Ninguém precisa ver. Deus precisa ver, mas ninguém precisa ver. Eu chegava lá e eu orava, falava, Senhor, abençoa essa pessoa que está arrumando o celular. Abençoa a casa dela, a família dela. Eu não sei o que ela está passando, mas eu acredito que as minhas mãos estão ungidas pelo teu sangue. Senhor, visita essa pessoa. Visita ela. E aí ela lá e tirava uma foto com a arca, representando que aquele celular não foi arrumado por qualquer pessoa. Aleluia. E a Bíblia fala em Aleluia, Provérbios, né? Jesus. Consagre ao Senhor tudo que você faz, Tudo. os seus planos Isso, serão tudo. bem-sucedidos. Tudo. Tudo O tem que ser secreto, consagrado lá, ser apresentado. E eu pegava e tirava a foto e falava, Senhor, essa pessoa vai ser visitada. Essa pessoa vai ser tocada. Não importa como. Mas aqui, quem colocou a mão aqui não foi qualquer pessoa. Foi uma pessoa que é filho do Todo-Poderoso. Amém. E aí ela chegava lá, arrumava o celular, entregava para ela. Não sei quem é, mas eu sei que ali ela foi visitada de alguma A bênção forma. foi junto. A bênção foi junto. As mãos. Então, não importa o que você faça. Sim. Não importa aonde você está.
aonde você vai andar, você tem que ser diferente. Aleluia. Exatamente. Você tem que ser diferente. Tudo que você for fazer, você tem que ser diferente. Eu estava ministrando ontem sobre 2 tipos de igreja. Tem a igreja que ela é muito bem apresentável, ela é linda, ela é maravilhosa. Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, aquele ali é... Mas na verdade só é aparência, é vazia. Aí você pega uma igreja que é menorzinha, né? Menorzinha, mas vamos traduzir nos dias de hoje. Você pega uma pessoa que ela é simples, ela não tem muita coisa, mas aonde ela vai, ela faz a diferença. É verdade. O brilho do Espírito Santo está nela. Ela vai para o trabalho, o brilho do Espírito Santo está com ela. Ela vai para qualquer lugar no mercado. Eu estava pegando ônibus um dia e eu trabalhava lá ainda no Moca. Eu estava no ônibus e uma pessoa que é da minha rua, aparentemente a gente acabou se encontrando dentro do ônibus. E ela falou assim, ô Rafa, faz tempo que eu não te vejo, mas eu tô te vendo diferente. Eu falei, sério, eu tô vendo que você tá algo de você brilhando. É Jesus que está com você? Eu falei, é Jesus que está. Não é que Jesus está comigo, não. Jesus está aqui do meu lado. Eu falei para ele. Aonde você for, você tem que fazer a diferença. Não importa qual área que seja. Tem que fazer a diferença. Aleluia. Mas continuando aqui, porque senão o tempo é curto. Eu fui para lá, fiz o curso, né? Me dei bem, graças a Deus, chamava a presença de Deus. Nas dificuldades, alguma coisa que eu não entendia, que eu não lembrava direito, eu pedia para Deus ali uma orientação, Deus dava. E aí chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia, foi quando eu já estava estruturado, né? Já ia casar. É isso que eu ia perguntar. Você era casado já? Você estava noivo nessa Não, época? eu estava noivo ainda, estava noivo, mas a gente estava para casar. Para casar. Tava construindo. Tá. Eu tava Tavam construindo a casa, construindo. que era em cima da casa da minha mãe, né? Eu agradeço minha mãe até hoje, que é uma bênção na minha vida. Sua mãe é top. Minha mãe é maravilhosa, né? Veinha, eu agradeço ela, a Neidola também, minha Neidola. sogra, que é minha outra mãe, foram meu pai, né? Que foram, todos ajudaram, família, né? A né? família ajudou, minhas Família. irmãs ajudaram, mas Sim, assim, pessoas que foram importantes ali, muito. que Deus No honrou, caminho. né? Deus honrou na construção, imagina. Construção não é fácil, né? Não. Você ganhando um salário ali não é fácil, mas Deus honrou. Construiu em cima da minha Aleluia. minha mãe deixou, né? A gente construir. Aleluia. Se deixasse, ela não queria que eu saísse de lá até hoje, ela queria que eu ficasse lá. Aí ela ajudou a gente, deixou de construir em cima. Aí veio a mãe da Cacá, ajudou também, a Neide, as irmãs, né? Então, até o sogro do meu cunhado ajudou. Até Encher meu lá, sogro até o sogro. Até o sogro ajudou. Então, assim, por isso que eu tô falando pra vocês, gente. Ninguém faz nada sozinho. Sozinho. Não. Tudo precisa de John. pessoas. Sim. Pessoas. E aí eu construí lá, tal, enfim. E aí foi quando veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia. A gente já estava casado? Já? Não? Já estava casado? Já? Você ficava lá na janela esperando eu, né? A gente já estava casado. Aí quando entrou a pandemia a gente casou, né? A gente já estava casado. Veio a pandemia e foi quando as portas se fecharam. Foi quando as portas se fecharam. Aí a gente vê quem é quem essa hora, Meu Sim. Deus. né? Na dificuldade a gente vê quem é realmente fiel a Deus. Isso Quem é tem verdade. fidelidade com Deus. Verdade. As portas se fechou e a gente fica preocupado, porque a gente é ser humano, né? As Tinha carro para contas, pagar, casa, conta, enfim, Conta era um monte de chegando. coisa. E assim, a pior coisa de um homem é não poder sustentar uma família. Sim. Ele se sente Se Poxa, sente desonrado, desonrado. se sente impotente, porque Inferior, assim, né? você pensa, eu tirei ela da casa da mãe dela, é isso. que ela tinha Tinha tudo, um tudo. conforto para vir morar comigo e passar perrengue. Exatamente. Então você se sente insuficiente. Inferior, né? Inferior. né? Exatamente. Entendeu, gente? Não é fácil, né? E graças a Deus, né, na nossa igreja, a gente tem um líder de honra, que é o nosso bispo, que ele teve aqui, né, a nossa Teve. bispa, que eles ensinam
que o sacerdote ele tem que ser sacerdote. Sim, É o é mesmo. princípio, Entendeu? É o princípio princípio. bíblico, né? Então, quando a gente chega lá, eles já ensinam isso. Então, eu vou falar também do nosso bispo aqui, que foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, né? Foi uma pessoa que acreditou em mim, onde também ninguém acreditava. Eles ensinam a honra da família, que é honrar a esposa, honrar a mãe, honrar pai, você ser o sacerdote da casa. Então, quando eu tirei, né, ela da casa da mãe dela, foi a hora que aconteceu aquilo. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E outra coisa, a gente não pode se preocupar só com a gente também tem uma casa de Deus que precisa ser mantida, Sim. entendeu? Precisa ser mantida. Então você tem duas preocupações. Você tem a preocupação com a sua casa e a preocupação com a casa de Deus. A gente não pode largar a casa de Deus. Entrou a pandemia, e aí? Tá, e a casa de Deus? Continua chegando conta. Continua, vai chegar a conta na casa de Pagar o Deus. E muitas né? igrejas Fecharam. fecharam porque o fechando, né? aluguel não abaixaram. Não abaixaram. Permaneceu o mesmo valor, que foi o que aconteceu com a sim, gente também. e a partir do momento em que as pessoas não vão para a igreja, muitas se esquecem de honrar esses princípios, de dizimar, Sim. de abençoar. Porque não estou indo para a igreja, não preciso fazer. Não, precisa. Você Exatamente. precisa continuar sendo fiel. Você tem que continuar sendo fiel a Deus. Porque Deus continua sendo provedor. Mesmo na dificuldade, Ele é provedor. Sim. Então, se a gente não conseguir ser fiel no momento de escassez, no momento de dificuldade, porque a pandemia foi um momento que ficou difícil para todo Pra mundo. todo mundo. E aí o que você faz? Você se fecha e pensa só em você? Coisa que muitas pessoas fizeram. Sim. Muitas pessoas fizeram. Entrou a pandemia, peraí. Cada um por Cada um si por e si. Deus por todos. Né? Isso E mesmo. não é assim, gente. Então, a pessoa que ela é fiel a Deus, a pessoa que tem fidelidade a Deus, ela não vai se preocupar só com ela. E eu tava preocupado com a casa de Deus. Até então, chegava no dia de culto, ninguém queria ir por causa dos sintomas, né? Eu não tava nem aí. Eu ia pra lá, entendeu? Lógico, com todo cuidado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai achar que eu fazia qualquer coisa, não. Colocava máscara, tal, passava álcool e ia lá adorar a Deus. Ia lá fazer a live lá, era só duas, três pessoas. Mas tinha que estar lá. Por quê? O diabo não parou na pandemia de Ele não atacar, parou. não. Ele Ele não vai continuou parar. ceifando vida. Não, não Você vai parar. parar de falar que Tem Cristo pergunta, salva? Aline? Vai Não, parar de não pode alcançar a parar. alma? Hã? Tem pergunta? Com Não vai força. parar. Tem pergunta? Tem A gente já vai pergunta aí? responder aí Deixa... as É. perguntas. Gente, eu tô aqui no celular porque o celular não tá parando, tá? Glória a Não Deus. para, não. Glória a Deus. Não para, Pode não. A gente mandar sua mandando pergunta. mensagem aqui pelo WhatsApp, a gente já vai responder. Ei, Já Aguenta vamos aí. responder. Então, aí foi, eu não vou tirar a mulher da casa dela e deixar na mão, né? Deixar na mão. Não vamos fazer isso. A gente precisa honrar. E aí fomos lá. Foi uma época muito difícil que eu tava, pra você ver, eu tava a gente foi fazer alguma coisa na igreja e não lembro qual dia, tem uma feira na rua da igreja. E o que eu fiz? Eu fui lá e a gente saindo da igreja, a gente passou pela feira e eu vi uma barraquinha de máscara. De máscara na feira. Sério, Rafa? Vi uma barraquinha de máscara na feira. E, imagina você ver uma barraca de máscara na feira. O que você vai fazer? Eu falei, não, peraí, algo tem aí. E eu peguei essa ideia, né? E passei pra minha irmã chamada Tamires. Essa abençoada. Pensa numa menina doida. Doida. E eu vou te falar, ela vai pra cima, viu, gente? Ela vai pra Ela cima. não tem- Ela não tem tempo ruim, não. Ela vai pra cima. E eu falei, e ela gosta, né? De trabalhar. Ela gosta de trabalhar. E aí eu fui lá, falei, eu passei numa feira e tinha uma barraquinha de máscara na feira pra ela. Ela não pensou duas vezes. Ela conhece tudo no Brás. Tudo. Tudo que você imaginar, ela conhece tudo. 25 de março, ela anda tudo lá. Entendeu? Inclusive, ela que foi, tudo que eu tenho ali na loja, os carregadores, tudo, ela que foi descobrindo as fontes. Entendeu? A Tamires era legal, louca. E vamos lá. E aí eu peguei e falei pra ela, filha, eu vi isso, e ela foi lá, falou, deu a ideia pra minha mãe, né? Deu a ideia pra minha mãe.
E, meu, fomos embora. Vamos vender máscara na feira. Olha, Vamos vender máscara na feira. Aí, beleza, a gente foi lá. A gente dá risada, mas não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Foi difícil porque a pessoa, ela tava no ar-condicionado e de repente ela vai por um sol ali. Não tô falando mal diferente, pelo amor de Deus. Não, Cada um não. tem o seu ramo. Até porque a gente viveu. Família, né? A nossa família toda é feirante, feirante. né? A vida toda. Não. Só que, meu, minha mãe fazia as máscaras, né? E aí a gente ia pra feira vender as máscaras, né? E foi um tempo difícil? Foi. Mas Deus nunca deixou de honrar. Aleluia. Deus nunca deixou de honrar. Eu falei, meu Deus, eu tava ganhando tão bem lá no shopping, tava dando pra manter as coisas. E Deus, ele tava falando, não é pra manter, é pra transbordar, é exatamente. pra Tem um crescer. tempo de preparação, né? Tem um Tanto tempo de no preparação. ministério quanto, né? Tudo, Ele vai te preparar, Pra depois tudo, ele né? pra vai, tudo. vai falar, vai pra Pra rua tudo. agora. E é sempre no momento em pra que a gente rua. acha assim, meu, agora eu tô onde eu queria. Agora É. eu tô. Estacionado, Tô né? confortável. Tá confortável, Tô né? confortável. É. Ele fala, não é isso que eu tenho pra você, Não é? Cheguei no meu Rafa. momento. Aí Deus vem Tem, e falou. tem a foto daqui da... Rai, tu consegue pôr a foto aqui, Você gente, pra consegue vocês pôr aqui verem? Tem. a foto das máscaras, a gente na feira? É. Gente, então a gente chegou lá, meu, eu fui vender máscara, eu e a Tamires lá, a Aline também, e às vezes, tá? Não sei Eu se saía você do falou, hospital. mas tem que falar É. aqui, tá, viu? Você ia ali. É, porque quando eu voltava. Gente, pra quem não sabe, a maioria sabe, mas a Parole é meu irmão, Rafael. Então tinha. Acho que essa última aqui, ó. A de baixo, isso. Aí eu saía do hospital, aí estava lá eles suando igual camelo no Saara. Olha lá, Olha lá. E aí eles estavam aí, ó. Nessa época aí tava frio, né? tava frio, mas a gente não deixou, né, de trabalhar, a gente não pode deixar. Ai, que Olha. legal. Então aqui é quando a gente casou, a gente já vai entrar nessa parte Já aí. vai entrar nessa parte. Mas, Aí. veja bem, então em nenhum momento, pode parar. Pode parar. Vamos lá vender. E eu vou te falar, meu, a gente voltava com o bolso cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Teve uma pessoa que chegou lá, a Tamires estava lá do lado, e o rapaz falou assim pra gente, não, olha só como Deus, ele é maravilhoso. A gente lá vendendo a máscara, e a pessoa, meu, a gente sacrificava, vender, gritava, olha a máscara. Não, E aí imagine, um monte de gente vendendo máscara também. Só que parecia que a nossa banquinha é coisa de Deus. Era a que mais vendia. Ai, que Glória a lindo, Deus. gente. A gente terminava todas as... Eu voltava Ai, só o com Senhor, 2, 3 ali, ele- porque às vezes não gostava do desenho. tecido, né, do desenho. Mas a gente vendia tudo. E aí a gente chegava com um bolo de dinheiro. E aí chegou uma vez que o rapaz falou assim, olha, eu tenho uma empresa e eu tô precisando mais ou menos de 2.000 máscaras. Falei, pronto. Oh. A gente estourou. Glória a Deus. Não vamos precisar ficar no sol aqui, né? A Tamires estava do meu lado, que ela tem um problema sério. Meu, eu pensei que ela tem um problema que Ela passa nervoso e e dói. dói aqui do lado Aquela dela. ali que eu te falei, Aí, do trigêmeo. o rapaz falou, eu tô precisando de mais ou menos umas 2.000 máscaras. Ela fez assim, ó. Colocou a mão na cabeça. Assim, e aí eu fazia assim pra ela. Deixa que eu falo com ele, deixa que eu falo com ele. Meu, aí a gente pegou. Aí eu falei, também deixa que eu falo com ele. E ela assim, Rafael, pelo amor de Deus. Como que a gente vai arrumar 2.000 máscaras? Eu falei, Fia, a gente vai arrumar. A gente dá um jeito. Vamos dar um Dá um jeito. jeito, cala a boca, fica quieto. Vamos dar um Aceita, jeito. aceita. Entendeu? E olha só Ai, que como que glória, entra de novo a meu. parte, de novo. A gente sempre precisa de... Pessoas. Eu não sei costurar. A Tamires não sabe costurar. Eu sei vender. A Tamires sabe vender. Inclusive é uma boa vendedora, viu, gente? Daqui a pouco... Então, quem era ali a hora? Precisava. A minha mãe, ela sabia costurar. Então, ali Deus foi encaixando uma coisa na outra. A E o que família. aconteceu? No final dava certo. A gente chegava, Ai, que contava o lindo, dinheiro, gente. se dividia entre nós, né? E a primeira parte que eu fazia, todos estão de prova aqui, era tirar o dízimo da casa do Aleluia. Senhor. Porque eu sabia que tinha uma casa que precisava também ser mantida. Que era a Aleluia. casa de Deus.
A gente não pode falar, não, é só minha. Não. Não. E honrar Tem a a- providência, né? Porque o honrar Senhor o- tem, né, tinha sido provisão, Verdade. abriu uma porta, Abriu deu uma uma porta. estratégia para Deu vocês uma estratégia. e não tem nada. E eu não tinha vergonha, não. Via um monte de gente porque a gente ali no shopping, né? Então você conhece. As pessoas olhavam e eu cumprimentava ela. E ela com máscara, eu falei, ó, não é só celular que eu vendo, não. Também vendo máscara, vem cá. Isso. Vendia máscara. A Tamires pegava a caixinha, coitada, porque eu queria ficar parado vendendo. E ela pegava a caixinha, descia a feira transitar. todinha. Descia, E a feira era grande, né? Era grande. Descia e vendia as máscaras, voltava lá, me dá mais, que a gente vai vender mais. Ai, E aí que ela lá glória, ia gente. vendia. Quando não, ela errava nos trocos. O cliente dava uma nota de Para. 50 pra ela, comprava a máquina, ela devolvia 75. Falei, meu Deus, assim, vai ser difícil, né? Mas deu certo, a gente conseguiu vender. Então, Deixa eu só contar uma coisinha. Gente, eles não contavam dinheiro. Tinha um cofrinho em casa, uma caixa, que era como se fosse o caixa mesmo, né? Então eles Dos 3 pegavam. dias. É, Você sabe domingo. você sabe domingo. Então eles pegavam o dinheiro Só ia e pondo. só colocava ali, né? E não contava, só colocava ali dentro. E a gente fala de fidelidade porque quando foi ver, já era uma empresa. Porque um pegava encomenda, É. o outro já ia vendendo. E minha mãe Tinha que costurava, meu costurar. pai selava, aí você ia lá, a gente ajudava a tirar a linha. Isso. Quando você vai ver, Nossa, é verdade. de já uma tinha. ideia, tava sustentando 3 famílias. Que é a unicidade, né? A Exatamente. unicidade. E, meu, era loucura, né? A gente chegava lá, né, Corre que acabou a máscara. Sobe e Corre, pega o carro. pega carro e vem pra cima, vem pra baixo, aquela loucura, faz entrega, porque o negócio deu uma proporção tão grande, a gente fazia até entrega. Olha, Até delivery entrega, de fazia máscara. delivery de máscara, a gente entregava, entendeu? E as nossas máscaras eram as mais top, era do Batman, não era qualquer do máscara, Dálmatas. do Dálmatas, Da entendeu? Gente, como a gente vendeu máscara, cara, E como o a gente amor, vendeu né? máscara. Incluso, né, meu? Fazendo Exatamente. Com todo cuidado. E foi algo extraordinário, né? Eu não queria parar e honrava a casa de Deus. E na época também a Cacá trabalhava de telemarketing. Telemarketing. Então não era um valor, Sim, né? Alto. Mas, gente, sim. posso falar algo pra vocês? Quando a gente menos esperava, era esse salário que às vezes ajudava a gente. Do telemarketing. Deus é maravilhoso, né? É Entendeu? independente Depende. do que você estiver fazendo. Se você está consagrando ao Exatamente. Senhor, Ele te abençoa e você vai fazer uma com que aquilo... multiplicação, né? É uma multiplicação. 5 do pães e 100 2 vira 2.000, peixinhos. que você fala, Você meu não Deus. sabe de onde vem. Você fala, Você meu fala, Deus, mas "Oxe". não era só uma notinha. E eu gostava de pegar o dinheiro dela, né? Assim, porque, meu, ela sempre deixava algum valorzinho guardado ali, meu. E eu era louco pra pegar, né? Eu era louco pra pegar. aqui não dá Ó, isso era uma semente que ela tava plantando. Tava Hoje ela plantando. colhe os bons É, a lei do retorno, ela é Isso. inevitável. Mas veja bem, eu vou falar agora porque senão não vai dar tempo de a gente responder Das perguntas. pessoal. Mas eu sempre queria deixar ela tranquila, entendeu? Sair de lá, porque, meu, Sim. telemarketing estressa, velho. Eu já trabalhei de telemarketing, gente. Inclusive, Gente, eu já vendia trabalhei lanche também. natural dentro do telemarketing. Ah, isso é o que mais tem. Gente, olha, eu já Rafael, a vida trabalhei. Trabalhava no telemarketing e levava os lanchinhos. Mas o pra que mais vender tem? lá. Sabe o que Gente, o povo faz? ah. Deixa o salário todinho do telemarketing Lá. pro lanche, pro biscoito, pro chocolate, pra tudo. Gente, Porque aquilo é um comércio lá Exatamente, dentro. eu não sei se misericórdia. vocês não sabem, mas telemarketing, eles atendem você lá com um monte de bombom, Bolo de pó. vai achando que telemarketing é ali, aquela vozinha bonitinha, não, ali é um comércio, ali é um Brás, vende tudo, sapato, tênis, lanche natural, trufa, quando não passa cheguei, e aí, enfim, mas... E eu queria tirar ela do telemarketing, Deus proporcionou uma vida melhor, a gente conseguiu tirar, hoje ela Glória tá a com a Deus. gente lá, graças a Deus. Então, Deus vem honrando. E aí, pra gente terminar essa área do financeiro, a gente foi lá, né, a gente conseguiu vender as máscaras e tal, e um dia, eu não sei o que a gente foi fazer, eu e a Cacá, a gente tava indo em algum lugar. Meu,
E desde criança eu sempre quis ter algum comércio ali perto da Valdemar Carlos Pereira. Não importasse aonde seja. Porque todo mundo falava, o Julião mandando mensagem, também te amo, Julião. Todo mundo falava que o comércio ali era bom. Desde pequeno, né? Desde Sim. pequeno. E, era meu sonho. Só que pra mim era impossível, né? E aí na pandemia mesmo, gente, veja bem, eu tava sem dinheiro, a gente tava sem dinheiro. E a gente passando, ela viu esse salão na Valdemar. E eu sem dinheiro. Lembra que eu falei pra você que a gente sempre precisa de pessoas? Então você que está ouvindo aí agora, você precisa de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Verdade. E aí a gente passando, né? Ali pela Valdemar. E ela viu esse salão. Tá, beleza, a gente viu o salão. Na pandemia já tinha fechado, colocou pra alugar. Tá, e aí? E os 3 meses de depósito? E aí? Como é que faz? Pra montar. E aí eu lembrei de um tio meu. Que ele tem casa, né, no nome dele, né? Pra ser o fiador. E eu falei, como é que eu vou lá agora? Como é que eu vou até lá? Lembra, cara? A gente foi lá. Falei, eu vou lá. E aí a primeira pessoa que eu liguei, eu falei, mãe, e aí, o tio, será? O tio Luizinho, te amo, tio. Toda vez que ele vai lá, eu honro ele com alguma coisa. Sei que pra ele, que ele tem dinheiro pra comprar, mas a gente é diferente de honrar, né? E eu peguei, toda vez que ele vai lá, eu honro ele. Por quê? Porque ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Falou, não, pode ir lá, o tio vai ser o fiador. Gente, quem arruma fiador hoje pra você? Independente se é família, né? Independente se é família ou não, quem arruma? Ele foi lá e arrumou pra mim lá, e eu fui lá, e eu lembro que ele foi lá, a gente assinou os papéis, eu agradeci muito ele, agradeço ele até hoje, né, o meu tio Luizinho, que é uma bênção de Deus. Foi lá, deu certo, né, a gente conseguiu pegar o salão. Tá, e aí o dinheiro pra montar as coisas? Que não tinha. E aí, minha avó, que faleceu há pouco tempo, ela pegou, tinha R$ 500 guardado. R$ 500 guardado. Eu acho que nenhum neto sabe disso, que ela falou pra mim não falar, mas... Deus te abençoe. Sabendo agora. Deus te abençoe aí, onde você tá aí em cima. Eu peguei, ela falou, não fala pra ninguém, que a avó só tem esse. Mentira, que ela tinha dinheiro guardado. Ela tinha. Ela era ligeira. E aí ela pegou, eu peguei, ela me deu R$ 500. E eu lembro que com esses R$ 500 eu fiz muita coisa. Comprei, os 3 balcão da loja. Gente, é algo, é algo fantástico. Consegui comprar capa, película e tal. Enfim, abri a loja, né? A gente conseguimos abrir a loja para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem multiplicado, Deus tem abençoado lá. Mas a gente nunca deixou de honrar a Deus. Nunca. Aleluia. Nunca. E eu vou contar algo aqui para vocês que a gente já tinha a loja aberta, tava tudo dando certo, glória a Deus, né? Eu agradeço a todos que ajudaram minha vida. E teve um dia na igreja que era para dar o dízimo. E eu só tinha aquele valor do dízimo e tinha uma conta para pagar no dia seguinte. Então é por isso que é bom a importância, você que vai casar, ter uma mulher sábia. Não tô defendendo a minha aqui, não, mas ela é uma mulher sábia. Mas você tem que honrar, Eu né, honro quem te ela honra. hoje porque ela é uma mulher sábia. E aí eu peguei, eu falei, eu vou pagar essa conta de amanhã. Porque se eu não pagar, o que eu vou fazer? E aí eu falei pra ela, tem esse valor aqui, aí a gente paga a conta ou a gente dá o dízimo? E eu nunca tinha falhado no dízimo, mas parece que era uma coisa, né? Era o inimigo ali soprando. E conseguiu. Se a gente não tomar cuidado por algum momento de tempo... Sim. E ela falou, não, a gente vai dar o dízimo. Esse daqui não é nosso, aqui é de Deus. Aleluia. E eu fiquei quietinho, nem falei nada pra ela. Falei, coloquei o dízimo lá, né? Tal. Gente, no dia seguinte, multiplicou, sem brincadeira nenhuma, multiplicou o valor que eu precisava. E era um valor alto de conta. Deus abençoou que no dia seguinte a loja vendeu e multiplicou aquilo que eu precisava. Glória a Deus. Então, há um poder em ser fiel a Deus.
Há um poder em ser fiel a E o Deus. teste, né? Porque E o você teste. foi colocado à prova Eu fui ali, colocado. É. Então, a gente precisa ter alguma Precisa. pessoa ali. E aí, graças a Deus, hoje, pra gente terminar essa parte, graças a Deus, Deus tem abençoado a loja, né? Aleluia. Hoje, os 2 funcionários que a gente tem, que na verdade é os filhos da Aline, que é meus sobrinhos, são maravilhosos. São mesmo. São bem. São pessoas, São não tem muita responsáveis, idade, é. mas já é muito Eu vejo responsável. lá, são muito É muito responsáveis. responsável. É pessoas que eu ensino, que a Aline também ensina, mas eu ensino que a primeira parte do salário deles É. É verdade. tem que Eles ser de dizendo, eu Deus. vejo. Não importa que seja R$ 1, R$ 2, não importa. Sim. Eu comecei dizimando na igreja R$ 53 na época eu ganhava R$ 530, gente. Aí, 530. Mas eu sempre fui fiel a Deus. E olha só. E eu fui colocar o dízimo um dia no altar. Eu fui colocar o dízimo um dia no altar. E eu falei assim, e a minha oração era: Senhor, aumenta o meu salário. Deus, aumenta meu salário. E aí o bispo ele é curioso. Você pensa que não, mas ele é. Ele veio com o ouvido assim, ficou assim, ó. Aqui, ó. Assim pra mim. Aqui pra mim. E aí ele falou: ô varão, vem cá. E eu falei: meu, já vem. Ele Ô vem varão, vem assim, aqui, vem né? aqui. Eu falei: ô bispo, eu tô todo feliz, né? Eu falei: eu tô de cima. Agora o que você tá falando? Eu falei: tô falando pra Deus aumentar meu salário, bispo. Deus vai me abençoar, olha só, eu tô. Aí ele falou: vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Deus não vai aumentar seu salário. Eu falei: ô bispo, o que você tá falando? Você tá matando a minha fé, bispo. Pô, eu tô vim aqui, fazia Todo certinho, empolgado. todo empolgado. E você veio falar que Deus não vai aumentar Deus meu não- salário? Não, você tá de brincadeira, né? Que Meu, filisteu. falei: meu, eu tô falando alguma coisa, né? Ele falou: Deus não vai aumentar seu salário. Ele falou: Deus não vai aumentar seu salário. Eu falei: por quê? Pede pra Deus aumentar seu dízimo. Aleluia. Aquilo ali entrou como uma flecha. Parece algo, né, nada a ver. Mas aquilo ali Mas entrou tem como tudo uma a ver. flecha no meu coração. Falei: gente, a partir de hoje eu tenho fé que o meu dízimo vai ser o maior dessa igreja, vai ser o Amém. maior que vai pagar o aluguel da igreja. Então uma briga lá que todo mundo quer ser Todo maior mundo que eu. É, não. E eu fico falando: ninguém vai ser. Eu não sei como que tá Não. lá a situação. Se Ah, alguém filho, tiver vai. dizimando maior, eu já falei: Deus, me levanta aí. Levanta a gente aí. Agora Ah, mudou. Quero filho, pagar o sítio eu do também. encontro. Agora eu quero pagar o sítio do encontro. Então, por que, Rafa, você tá falando isso? Porque é um privilégio, É um gente. privilégio. Veja bem. Veja bem. Abençoar pessoas. Eu vou terminar aqui e vou entrar na fidelidade agora. Veja bem. Quando você está dizimando na casa de Deus, você está devolvendo o que é de Deus, certo? Isso. A pessoa que não dizima, você que está aí ouvindo a gente, faz parte de alguma igreja, não sei, de algum ministério, você que não dizima, você rouba a Deus. Você está roubando a Deus, Sim. Nossa. tá? A minha pastora fala muito que é sobre obediência também. Ela fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. É, Sacrificar verdade. dói. Obedecer A obediência gera bênção. gera bênção. Então, veja bem, olha só como é importante o poder do seu dízimo. Quando você entende que você precisa dizimar, eu não estou falando, fidelidade não só cabe em dinheiro, mas para a gente terminar, gente, hoje, graças a Deus, a minha área financeira é abençoada, comprei minha Aleluia. casa, comprei meu Glória a carro, Aleluia. eu tô, graças a Deus, gente, é bem sucedido, e eu creio que Deus vai levantar a gente cada dia mais, Aleluia. porque Amém. Em tudo nome que a de gente tem, Jesus. a gente glorifica o nome de É. Deus, a gente não tem para ficar ostentando, nada disso, é Não. tudo para o nome do Senhor ser glorificado. Então, os 2 funcionários é uma bênção, né? Eu creio que Deus vai abençoar, não somente porque Deus abençoando a gente consegue abençoar pessoas, Sim. né? Então hoje, graças a Deus, Deus me levantou, a gente dá aula, hoje a gente dá curso, que tem dado certo, graças ao Glória a nosso Deus. bom Deus, né? Então a gente também tem um lançamento que vai dar certo do nosso site. Eu acredito que Deus já Já está deu colocando certo, a em mão nome de ali Jesus. do nosso site. A gente vai Em nome fazer de algo Jesus. extraordinário e tudo é para o nome do Senhor É ser pra glória de glorificado. Deus. Sim. Então, a dica que eu tenho para dar para quem quer empreender, para quem quer crescer na vida, é sempre ajude pessoas. Sempre tenham pessoas do seu lado. Coloque Deus na frente. Tudo que você for fazer, glorifique o nome do Senhor. Não tá bom ali no momento, glorifique o nome do Senhor Sim. Jesus. Amém? Então, nessa parte da área Seja financeira, fiel. eu contei um pouco da minha história. Hoje a gente comprou uma casa,
Graças a Amém. Deus, que era um sonho meu. Por É. incrível que pareça, eu não falo o meu sonho pra ninguém. Não é porque eu tenho medo. Eu não tenho medo porque quem tá comigo é Deus. É porque eu gosto de ficar ali pra mim e Sim. Deus, e eu sei que vai realizar. Amém. Então, tem projetos. Se tiver a foto aqui do projeto, eu escrevia os projetos. Projetando. Sim. Eu tinha um sonho, eu falei, Senhor, eu quero uma loja. Senhor, eu quero uma casa. Tá no nosso projeto aqui, ó. Senhor, Vamos ver eu se aparece eu aí. quero isso. Daí, Ai, Sobe um pouquinho. É esse daí. aqui, ó. Pode ver. Eu coloquei nos meus projetos. Tá aqui, ó, no meu projeto financeiro. Eu projetando. quero uma casa. Eu quero dar curso. Tá escrito aqui, ó. Eu quero ser o maior dizimista da igreja. Então, gente, o crescimento é uma loucura. Se você acreditar e colocar. Ó, Aí, a foto da casa, que a gente comprou a nossa casa. Vai passando aí, Linda. deixa eu ver. A Tá foto da linda. nossa casa. Hoje a gente já tá morando lá. Glória a Deus. Então, a gente assinando o Aí, ó. contrato, a gente comprou um carro, que era meu sonho ter um carro alto, a gente comprou hoje um carro. Então, tudo que a gente tem é graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Comprometimento, né? Comprometimento. Agora, essa parte de fidelidade, veja bem, quando você. Olha o poder do seu dízimo, agora vai entrar a parte da fidelidade. Quando você dizima na casa de Deus, você só não está ajudando a casa de Deus. Não. Você está ajudando pessoas. Sim. Olha o poder da fidelidade. O seu dízimo é tão importante. Eu não sei por que Deus está mandando falar isso, que eu não tava nada a ver aqui com o que eu iria falar, mas o seu dízimo é tão importante que quando você dizima, você está ajudando pessoas. Por que você está ajudando pessoas? Primeiro, que você está mantendo as quatro paredes, Estrutura, né? certo? Você está segurando 4 paredes ali para ser mantida, que é aluguel, é água e tal. E dentro daquele templo, por ele estar aberto, vai entrar o que ali dentro? Pessoas. Necessitados, né? Os necessitados. Necessidade. Então, olha só a importância de ser fiel a Deus, de ter fidelidade com Deus. Porque o princípio da fidelidade, preste atenção, o princípio da fidelidade, Deus falou, é amar a Deus em primeiro lugar. Olha qual é o princípio da fidelidade. A primeira coisa é você amar a Deus. Fidelidade está ligado ao quê? A lealdade, a aliança. Aliança. A aliança. Então, tá ali em fidelidade. Então, quando você dizima, você está ajudando pessoas. Oh, Você está trazendo ali pessoas. Sim. Não importa se alguém está vendo. Igual, eu não dizimo pro meu nome ser glorificado. Não. É porque eu acredito que ali vai entrar uma pessoa, entendeu? Vai entrar uma pessoa que vai entrar ali triste, que precisa. desanimada, onde ninguém Decai. colocou credibilidade na pessoa. Isso. Jesus vai colocar. Sim. Se você não tivesse dizimado, talvez eu não estaria lá. Exatamente. Você já Ia estar fechado. ia estar fechado a igreja. Entendeu? Né? A Olha gente só a dizima por importância pessoas. do seu dízimo. Então, veja É. bem, quando você dizima, você está ajudando pessoas. Pessoas. Por quê? Vamos voltar lá atrás, quando a gente aceitou Jesus. Tinha uma pessoa dizimando na igreja. Sim. Que Tinha uma lindo. pessoa que deixou a casa de Deus aberta, Que que manteve a lindo. casa de Deus aberta. Sim. Para te receber, para Que receber você, lindo. para me receber, para receber as pessoas Que que estão lá. lindo. Alguém estava investindo Alguém indiretamente na minha indiretamente. vida. Você tá Em entendendo? você. Alguém estava investindo em você, gente. Exato. Então, o poder da fidelidade é esse. É você amar a Deus. Olha só o que Deus vai falar. Jesus vai falar, amar a Deus acima de todas. As As coisas. O segundo princípio da fidelidade. É amar o próximo. Como a ti mesmo. Pronto. Acabou. Não precisa ficar falando o que é fidelidade. Não. Fidelidade é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Eita. Entendeu? Tem pessoas que já investiram em você. Tem pessoas. Ó, Aleluia. pra gente estar aqui agora, Gente. pra gente estar ao vivo aqui É. agora, precisou de dinheiro É um para. investimento. É um investimento para que Né? pessoa seja alcançada Sejam ali. Sim. alcançadas. É o poder da fidelidade. É um ajudando o outro. Fidelidade só não é dinheiro, não. Fidelidade é Não, com a gente, pessoa. é É lealdade. Fidelidade é no casamento. o propósito. Casamento, exemplo. Filhos. A fidelidade está ligado à aliança. A aliança ela é redonda, ela não tem uma emenda na aliança. Entendeu? Então você precisa honrar a sua esposa. Você precisa honrar a sua liderança. Por Isso. mais às vezes que ali tem uma faísquinha, que é normal, Sim. né?
tanto com a esposa, ou às vezes com a liderança, ou com o irmão do lado, é normal. Ninguém é Sim. perfeito, pelo amor de Não. Deus, ninguém é perfeito. Mas, veja bem, a fidelidade está ligada à aliança. Sim. Tá ligado à aliança. Tem coisas que eu faço que o meu líder, que é o bispo, fala, Rafa, eu não gostei. Amém, É. bispo. Amém. E eu vou te respeitar, E a por quê? gente Porque eu sou vai- fiel à minha liderança, Isso. entendeu? E a gente Eu já vai vi ouvir. gente, teve um momento da nossa igreja, olha só o que é fidelidade. Teve um momento da igreja que Deus já tinha falado que saiu um monte de gente. Deus falou, ia sacudir a árvore. Ia sacudir a árvore. E quantidade sem qualidade também. Não é nada. Se Não é você nada. tá lá e você tá esquentando o banco, mas você não tá agregando para o reino, Exatamente. você não É tá verdade. evangelizando ninguém, você não tá dando testemunho. Exatamente. Porque nós somos testemunhos. As pessoas olham a sua vida e elas têm que ver Cristo através de você. Tem que ver. Se ela não vê, alguma coisa tem errado. Ela vai querer servir ao mesmo Deus que você Não serve vai se ela ver, não vê não vai. diferença em você? Verdade. Não vai Não servir. vai. Vem. Não vai servir. E aí ele falava, ó, Rafa, amém, bispo, tá tranquilo, velho. Eu tenho... E Deus saíram tá aqui todo pra mundo da aprender. igreja. Eu falei, peraí. Quando eu entrei na igreja, eu fiz um propósito com Deus que eu nunca mais ia sair. Não importa o que passar, o que... Eu sou fiel a Deus. Gente, há uma briga, às vezes um confronto, porque as pessoas falam, Rafa, você não consegue ver erro, não? Gente, não dá tempo de ver erro. Ai, E se a gente for eu ver erro, a também gente não acho vê a mesma Jesus. coisa, sabia? Às vezes Eu falo, não vi. Mas toda a isso igreja fala. tem defeito. Somos Todas- seres humanos. Exatamente. É. Então, qual que é o segredo da fidelidade? Você não ficar olhando as pessoas, você não Segue. ficar olhando o erro, não ficar O olhando... tempo que você está olhando para a vida do fulano, você está deixando a sua bênção passar. Exatamente. Você não pega uma palavra que é para você, você não pega... Porque você está muito mais preocupado com o que o irmão do lado está fazendo. Está Exatamente. deixando Cristo passar ali na sua vida e você não está. E você não aproveitou a oportunidade. Então, eu digo para todos que o culto ele tem que ser um culto como se fosse o último culto da vida da pessoa. Então, naquele culto, gente, adora, aplaude. Entra no culto, Entra né? no culto. Tem vezes que o louvor tá tocando, pode ver. O louvor tá tocando e eu fico assim pra eles, ó. Por quê? Porque pra mim, isso aqui é muito forte. Pra mim, o melhor louvor é o da minha igreja. Eu também acho. Ah, eu também acho Eu da também. minha. Ah, eu E também, gosto. Exatamente. Você não gosta? Amo. Pra eu mim, o também. melhor líder, no caso, o É seu o líder, meu. é o seu pastor. Pra mim, o melhor líder é o meu pastor. É o meu bispo e a minha bispa. E eu não troco por nada. Eu não negocio a fidelidade. Não. Sim, porque eu Cristo, também o que que acontece? Somos pessoas diferentes. E se É. ele deixasse uma única igreja, tem pessoas que não se adaptam ao ministério que eu sirvo. Exatamente. Então, Cristo é maravilhoso. Ele sabe que para mim tem um lugar, para você tem um lugar, para você. Então, assim, tem lugar para todo mundo. Tem Tem. lugar para todo mundo. Tem lugar pra Há todo lugar na mundo. casa. Entendeu? Em Tem breve, lugar pra em todo breve os mundo. pastores da Lilian Tem. também vão estar aqui. Vai estar aqui com a... Olha, Vai. legal. Então, veja bem, gente. Então, Marcelina, se prepara. Perguntas Mano! quentíssimas. para você, o seu líder é aquele, porque você tem uma fidelidade. A sua igreja é a melhor de todas. Não estou dizendo assim, amiga. Não, porque... mas é o lugar que eu me sinto bem, é lá que eu me Exatamente. derramo, é o lugar que eu, sabe, Exatamente. que eu encontro Cristo. E Exato. não que eu não sinta Cristo em outra... Sinto, já fui na igreja de vocês várias vezes e saio de lá impactada. Mas não tem aquilo que... Uma frase que fala assim, não tem lugar melhor do que a minha casa? Exatamente. Ai, minha Então, casa. assim, a gente viaja, a gente vai para outros lugares que são muito bons, que você, né, recebe Sim. coisas boas, mas como é bom voltar para casa. Como é né? maravilhoso. Nossa, como é bom tomar banho no meu chuveiro. maravilhoso. Não é? Rio, Ai, deitar na minha que cama. minha maravilhoso. Não tem lugar como a sua casa. E a minha Você tem casa a é sua diferente cadeirinha da lá, sua. você tem o seu Exatamente. cantinho Você lá, não vai né, na conseguir dormir casa. do mesmo jeito que você dorme É. na sua casa, É em outro verdade. lugar. Não, Então, isso é verdade. quando todo mundo estava saindo, eu permaneci. a fidelidade. E honrar a sua liderança, né? Honrar a liderança, honrar pai, honrar mãe, entendeu? Honrar a esposa, entendeu? Honrar todos que estão ali. Tem que ser honrado. Que tá Tem do que seu ser honrado. lado. Então a fidelidade, ela cabe em um monte de lugar. Entendeu? Ela vai caber na liderança, ela vai dar certo com o irmão, ela vai dar no casamento, E em todo manter-se lugar. fiel, né? Por exemplo, hoje Manter-se você alcançou, né, um patamar, né, que você
tá num nível bom, com a sua loja estruturada, com a sua vida Graças a equilibrada Deus. e manter-se fiel quando chega a isso. Porque também é difícil, porque É às vezes as difícil. pessoas chegam num nível que falam, ai, agora eu sou suficiente. Então a gente faz o quê? A gente tira, né, a dependência de Deus e acha que as minhas mãos, o meu conhecimento é Perguntinha aí. suficiente. perguntinha? Exatamente. Esquece das coisas, né? Então, Esquece. pra gente terminar, a fidelidade, ela cabe em tudo, em tudo. É. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Isso. Acabou, Amém. gente. Já era. Buscai primeiro o reino, O reino do de céu Deus. e a sua justiça e as As demais coisas serão acrescentadas. Serão Pronto. acrescentados. Quer serão crescer na vida, gente? Quer acrescentadas. crescer é simples. É o Não tem reino, muita dificuldade. Só dificulta né? quem quer. Seja fiel aos princípios. Pronto. Isso. Pronto. Ama a Deus acima de todas as coisas. e Ama o as seu irmão demais. como a ti mesmo. E acabou. Pronto. É a Exatamente. fidelidade. Isso que é fidelidade. Vamos a um bate-bola de perguntinhas, Rafael? Bora, Tá bora. aqui, ó, o Deixa povo eu colocar tá... minha água aqui. Dá uma golada aí, viu? Já Dá uma pega golada um bem grande. fôlego pra você já ir pra rodada. Mano, Mano. se prepara. Mano, eu sei que você tá assistindo. Tá, a Dani tá Tá. assistindo. Tá assistindo, Dani? Deixa eu entrar aqui no meu Se zap que eu não vi. Eita, que- Deixa eu ver aqui. Ariane mandou aqui. A Ariane e o Alan. Gente, deixa eu falar algo pra vocês. O Alan, ele tem uma coisa séria, viu? Que ele gosta de brincar. Ele falou assim que ele quer montar uma loja igual a minha. O meu nome da loja é Zapacel. Ele quer montar a Apacel. E por incrível que pareça, ele quer montar onde? Do lado da minha. Mas é brincando, né? Fala, Céu. A Bispa tá assistindo, o Julião, a Glória a Marília Deus. também Oh, tá meu Deus. assistindo. É maravilhoso. Carolzinha que mandou um beijo. Carolzinha. Vamos lá com as Mano, perguntas? A Dani Bora. também mandou um beijo. Ah, gente. Vamos lá, Vamos quais são as perguntas aí? Vamos pro primeiro aqui do Zap, que depois aí já vai fazendo as do Insta também. Beleza. Vamos lá. Aí a Lilia, ó, Rafael, o que você indicaria para que a pessoa começasse o próprio negócio? Da irmã Ariane. Irmã Ariane. O que você indica para que a pessoa começasse um negócio? Ela acreditar que aquilo vai dar certo. Nela mesma, né? Se ela não acreditar nela mesmo, ninguém vai acreditar nela. Então, se ela quer começar um grande negócio, ela já tem que ter a certeza que pode dar certo ou pode dar errado. Ela tentou, entendeu? Ela tentou. Veja bem, quando eu fui montar a loja, tinha um monte de gente. Você tá louco? Pagar aluguel, pagar aquilo. Se eu tivesse escutado essas pessoas, já era. Você me lembrou José quando contou o sonho que ele teve para os irmãos. Olha lá. Ninguém, Quem é você pequeno Ninguém achando que a acreditou. gente vai se curvar para você? Você entendeu? E o que aconteceu no final da história? Tudo que ele falou aconteceu. Sim. Mas tem pessoas que não estão Não no estão. mesmo nível espiritual que você. Não tá. Porque a gente contempla as coisas que não existem. Ó, veja bem, você falou algo sério. Tem pessoas que ela nunca conquistou nada na vida. Nunca conquistou nada. Mas ela gosta de dar um palpite. Ela gosta de falar. Pra te botar pra Meu, baixo, parece, né? exatamente. É um- Parece que você olhando pra pessoa, você fala, meu Deus, ela tá rica, ela tá milionária. Não tá nada, não. Ela Bill não Gates é conquistou. você? É, Não. ela não conquista e não deixa os outros. É um matador de sonho. Então, o que eu aconselho é, vai pra cima. Tenha fé, tenha coragem. A fé, a gente não vê a fé. Mas a gente sabe que vai dar certo aquilo. É o que nos move todos os dias. A gente tem É a uma certeza. pessoa, Fé a vem gente do tem um Deus ouvir, né? maravilhoso. E ouvir, A não palavra tá de Deus. falando, você Então, tá vendo, você tá A ouvindo. indicação é acreditar. Acreditar que aquilo ali que ela vai fazer vai dar certo. Não importa onde seja. Não importa onde seja. Não. Quem está com ela é Deus. Aquilo lá vai dar certo. Se ele falou e você tomou posse, Acabou. Olha. Eu aconselho que vá pra cima mesmo. Não pra escutar, não vai dar certo. Inclusive tem uma pessoa que falou pro bispo que eu era sortudo. Que eu era sortudo. Eu não sou, eu falei, ô bispo, eu não sou. É que o bispo também, sabe? O bispo já fala já logo na cara, né? Não é sortudo coisa nenhuma, não. É ser fiel a Deus. Quem vive de princípios não precisa de sorte. Você Não tem precisa de Deus, sorte. você cumpre Assina e aqui você na Mega. honra. Assina aqui na Mega. É, então. vou assinar na Mega. Não, é ele. é acreditar É que vai dar certo. acreditar, né? Amém? Acreditar Tem uma pergunta da na Bispa. promessa. Oh, meu Isso. Deus. Na verdade, tem
A perguntinha da bispa é terrível, hein? Ai, Ah, meu as Deus, perguntinhas da bispa. Olha, tem 3 da bispa, hein? Meu Deus. Escolhe uma, 2 ou 3. A primeira, a segunda ou a terceira? A Vai. terceira. Terceira? O que é ser um evangelista para você? Ei, bispa! Essa bispa é uma benção. Essa Era bispa tudo é a uma benção. mesma, uma era a mesma. Não é, não é, possível. não é. Eu vou fazer as outras. Ele suando aqui. Eu achei que era. Estão desacreditando Ai. disso, eu vou fazer as 3. Ser evangelista parece ser fácil, mas não é, né? Ser evangelista é você transmitir a palavra de Deus. O que é ser um evangelista? É você, mesmo estando ali naquele dia difícil, você precisa passar uma aparência para a pessoa que você tá bem. Vai tudo bem, Tá né? tudo bem. Então, vocês podem ver, verdade, vocês nunca vai ver eu ali desanimado no culto. Não, nunca vi. Esta semana, a Isabela fez uma semana de lives, né? E na última live, ela falou sobre a passagem, né? Da mãe que perdeu o filho. E ela estava indo até Eliseu e ela fala assim pra gente, falou para não fale para Geazi o que é para Eliseu, fale para quem vai resolver o seu problema, né? E você como um evangelista é alguém que é um profeta de Deus ali, né? Sim, E as sim. pessoas vão te procurar para que você tenha uma palavra. Sim, exatamente. Então, ser evangelista é levar a palavra de Deus. Eu já vi vários tipos de evangelista, inclusive esse reencontro que a gente passou agora. Ali o meu chamado ele foi cada vez mais ativado. Porque ela mais deu uma você palavra. mergulha, né? Exatamente. Então, o evangelista ele tem o papel do quê? De ir para cima. O pastor não vai no lugar do evangelista. O apóstolo não vai, o bispo não vai. Só o evangelista vai poder Ele vai entrar. entrar em certos Então, lugares. ser evangelista é você ir pregar boas novas, é Isso. você transmitir ali para a pessoa, peraí, esse cara ele serve a Jesus. O papel do apóstolo, do bispo é o quê? É mais ali, tá na igreja, cuidar das ovelhas. Então, Que já é que muita já coisa. é muita coisa difícil, Oxe. tem ovelha que só a misericórdia do É Senhor. muitas Então, perguntinhas. o evangelista vai entrar. E o confronto, né? Isso. Porque tem ovelha que vem para te confrontar ali, O né? pastor ele Pra sempre saber é o se- que sempre toma mais, né? Não, e assim, para te confrontar, Não, várias. para te confrontar Morar- também, às vezes, no seu conhecimento da Sim, palavra, né? sim. Enquanto você está alicerçado ali na palavra, quanto você tem de conhecimento. Ah, evangelista, quero ver se é mesmo, né? É. Tem, porque o inimigo manda as Então, pessoas para ti. Agora, traduzindo o que é o evangelista. O evangelista, aonde ele passa, ele arrasta pessoas. É. Ele atrai pessoas. Ele pode entrar em qualquer lugar, ele atrai. Ele tá puxando, entendeu? Tá puxando. Então, o papel do evangelista é esse, né? Aonde ele for, Tem que levar o ele consegue evangelho, trazer. né? Inclusive, eu queria até falar do irmão Oswaldo, Meu onde o irmão Oswaldo Meu, vai, inclusive ele vai ser gente. separado do evangelista, onde ele vai, Glória a Deus. meu, ele traz pessoas. É uma E é na simplicidade. Não é no muito, não. Então, é porque quando a gente. Gente, Hoje, a gente tava até falando chegando lá- cortando rapidinho, gente, só pra gente não tomar muito tempo. O que a Selma falou. Aonde ele Né? vai e vai na É simplicidade. simples. Jesus Gente, te se você ama. tem um chamado e é um chamado de pescador de almas, vá na simplicidade. Isso. A pessoa ela só precisa entender que o Senhor salva, Isso. cura É isso. e liberta. É isso. Esse é o papel do evangelista, né, Rafael? Sim. Ele chega. Porque quando o Rafael começou a pregar nas casas, quando ele começou a ministrar nas casas, a primeira casa foi a minha. A primeira casa foi a minha. Totalmente destruída. E você sabe que a única coisa que ele falou? O Senhor pode mudar a história dessa casa. Amém. Você Tá crê vendo? que você pode ser liberta? Ele não pregou, não pregou, não sapateou, não Não rodou, não é, pulou, não entregou não profecia. revela. Exatamente. Ele é só atrair falou. pessoas. As boas Atrair novas. pessoas. Até porque Jesus Cristo cura. tem Jesus diversas cura. formas de trabalhar, né? Tem momentos da nossa vida que o Senhor vai chegar ali no íntimo, no particular, em coisas assim mais profundas, porque a Sim. sua dor está diferenciada. E ele vai te levar um profeta que vai te, né, sim. te Exatamente. levar uma profecia. Assim. Sim. Mas Exatamente. tem Mas- momentos que é na simplicidade É, as que ele boas vai novas. chegar. Às vezes é um abraço, não precisa falar nada. Falou, vem aqui. Um abraço. O Ricardinho é prova disso. Ele chegou na igreja, meu, eu dei um abraço nele e falei, olha, como é bom
você tá aqui com a gente. Só falei isso, como é bom você estar aqui com a gente. É um prazer enorme te receber aqui. Olha, pra mim foi a melhor coisa foi ter abraçado você aqui essa noite. Pronto, acabou. Tá vendo? Nunca mais saiu do culto. Deus te usou de uma Foi. forma que ele estava Simples. precisando. O evangelista, ele atrai pessoas, não precisa ele ficar falando Não. muito, Não. né? E ontem eu tava ministrando e eu fiquei, como é que eu vou ministrar sobre duas igrejas diferentes e tal? Não é Nossa, difícil, Foi lindo. Aham. mas eu falei para Deus, me mostra uma forma que eu sei que o Senhor tá me usando ali. Porque, gente, é várias ministrantes que eu falei, sou o menorzinho lá. Aí eu cheguei lá. Quando eu me dei conta que no meio da ministração o pessoal tava chorando lá, eu Meu, falei, foi pronto, lindo. eu não precisei falar bonito, eu não precisei nada. Foi Você lindo. precisou da presença do O Espírito evangelista Santo. aí, Não. o evangelista, onde ele tá, Isso. ele atrai pessoas. Tem mais uma Mas da foi que Bispa nem a aqui, ó. Isa falou, né? A Isa no outro podcast. Ela falou, você Foi estando lindo. preparado, você estando preparado, você vai ministrar e pregar para doutores E pra e leigos. leigos. Exatamente. Isso eu não esqueço, gente. Isa, não esqueço. E assim, é algo que nos compele a buscar a É. Deus mais, né? Sim, né? Quero mais conhecer, eu quero mais estar perto de Cristo, porque quanto mais você busca o conhecimento, quanto mais você se prepara, mais você mergulha, e mais você tem intimidade com Cristo e mais Sim. relacionamento com Ele, né? exatamente. Se nós somos a noiva, né? O que é? Você ter uma noiva e não ter um relacionamento com ela, não ter uma intimidade com essa noiva. E né? é o que ele falou, quando ele arrumava o celular, que ele tirava, que ele orava ali, era onde? Era no secreto. Sim. Não, Não ninguém era- precisava olhar, não. Porque você não precisa de aplausos, você Senhor. precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Exatamente. Sim. E não é embaixo É o de secreto. holofotes. Não. Tem vezes que o Senhor vai te levar a multidões? Sim, tem vezes que o Senhor vai te Quer levar fazer em uma pergunta? multidões. Não, não tá aqui não. E tem vezes que não, tem vezes que é no secreto mesmo. Quer fazer essa É. daqui, ó, da bispa? Essa bispa. Faz. Vai fazer? Tá preparado? Vambora, Essa a gente tá aqui pra isso. A gente não leu não, essa daqui. Meu Deus. E ela falou, responde aí que é fácil. Não. Ó, ela perguntou aqui, mesmo sendo tão jovem, como não deixar se envolver com as coisas do mundo? Essa pergunta é a mais fácil de todas. É se Essa relacionar é. com pessoas boas. Não quer se envolver com as coisas do mundo? Se envolva com pessoas boas. Entendeu? Eu não vou falar do culto, porque o culto a pessoa vai falar assim, só tá bom, Não. fora do culto. Fora Se do fora do culto eu tiver com pessoas boas, não dá tempo de eu me relacionar com as coisas do mundo. Você tem que atrair os iguais, né? Você tem que atrair os iguais. Quem tem o mesmo propósito para que você Anda tenha com águia, que alinhamento você vai ali, virar né? águia. Ó, veja bem. Jesus estava na mesa e aí mandaram falar para Jesus que a mãe dele estava chamando ele. Só que Jesus estava dentro, isso aqui é muito forte. Jesus estava dentro da casa. Jesus estava dentro da casa falando ali de coisas boas, pregando. E aí sabe o que falaram? Fala para Jesus que eu tô chamando ele. Aí foi lá falar, ô Jesus, sua mãe tá lá, tá te chamando lá fora. Sabe o que Jesus vai falar? Quem é minha mãe? As pessoas boas que eu estou é essas daqui, ó. Esses sim são meu irmão, minhas irmãs, esses que estão dentro da casa, que priorizam a Jesus, esses sim. Então Jesus não quis desprezar a mãe dele, mas quis mostrar para as pessoas boas, que lá fora não tem nada de oferecer. O mundo não tem nada para oferecer. E sim do lado de Jesus. Então, não quer se envolver com coisa ruim, se relaciona com pessoas Não quer boas. se desviar do foco. Fica com pessoas boas, entendeu? Não. Não tem jeito. Não tem Ó, tempo. como é que você vai ter tempo? Você vai sair do culto, você come com pessoas boas. Você vai trabalhar, você tem que saber trabalhar com pessoas Isso. boas. Não dá tempo. Não dá Só tempo. se perde no mundo quem se perde relaciona no caminho, quem né? se relaciona com E pessoas você ruins. estando no mundo, você sabe que você não pertence ao mundo. Uhum. Então você tem que levar Cristo e não trazer o mundo para onde Sim. você está. Simples. Essa pergunta se relaciona com pessoas boas. Né? Tem uma aqui também, que é... Vocês estão dando risada aí. Vocês estão aprontando aí. Não, que é como é ser discípulo do Bispo Labareda. É da bispa, né? Não, é da Carol. Carol. Cara,
ser discípulo dele é a coisa mais honrosa, maravilhosa que tem. Eu não tô falando isso porque... Não, Não. Ele sabe que comigo eu não tenho esse negócio. Eu não adulo ninguém, não. Eu não preciso ficar... Mas o porquê eu falo isso? Porque é difícil a pessoa chegar na igreja, né? Você chega numa igreja, a pessoa ser abraçada hoje. A pessoa hoje tá terrível, mas não vamos entrar nesse caso. Ele abraçou, ele me acolheu. Tudo que eu tô falando aqui agora, primeiramente é Deus, né? Tudo isso aqui que tá acontecendo aqui agora, eu devo a ele. As pregações que eu sei, o modo de falar, é ele. Entendeu? É ele. Sim. Porque ontem eu fui ministrar, fui pedir uma ajudinha pra ele só pra saber se eu falava da igreja ruim primeiro ou a igreja boa. Pronto, acabou. Ele já me deu todo o negócio ali que era pra... Você entendeu? Então, ter ele é como se tivesse ele é um pai pra gente. Ele é um pai. Ele é difícil, sim, como eu também sou, né? Tem dia que, meu Deus, Somos seres né? humanos, Somos né? seres humanos. Tem dia que o bispo Labareda tá uma loucura, atacado. Mas é normal. Mas tudo que eu falava pra ele, bispo, vou abrir a loja, o que você acha? Vem aqui. Eu fazia assim da cabeça, ele tá abençoado. Isso, eu vou. Ou era o croque. Cara, eu fui comprar o carro. Talvez. Fui comprar o carro. Meu, eu vou ligar pro bispo. Tudo eu ligo pra Mas isso ele. é Eu ótimo. ligo pra bispa. Ser Eu fiel. pergunto, bispo, eu posso fazer isso? Ô, filhão, tá debaixo da bênção, vai lá. É isso. O que você... Tá debaixo da bênção. Fui comprar o carro. Podia chegar lá, pegar o carro e ir embora. Falei, bispo, o que você acha de eu comprar esse carro? Você acha? E aí ele foi explicando, tá bom financeiramente, você tá apertado, não pode desonrar o nome de Deus, o seu nome de Deus é ser glorificado. Eu falei, vai. Então, ser discípulo dele é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amém. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque ele me ensinou uma coisa. Rafa, quer saber se Deus está feliz com você? Pergunte pro seu líder se ele está feliz com você. E Meu pode Deus. perguntar para ele. É Eu isso sempre mesmo. pergunto, bispo, você tá feliz comigo? É isso mesmo. Aí ele vai falar se ele tá ou não. Então, por favor, é uma coisa que eu também não negocio. É a minha liderança. Aquele ali é o meu líder, vai ser para sempre. Pode gravar isso aí, não sei, vai ser para sempre. Porque foi Deus que colocou ele na minha vida no momento que eu mais precisei. Não adianta querer fugir, bispo Rafael vai estar grudado. Vai estar grudado. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele e a bispa sabe. Entendeu? A gente passou momentos que, pelo amor de Deus. Meu. Pelo amor de Deus. Só quem tava lá sabe. Então, como eu não vou falar que ele é um história pai linda. pra mim? Pelo amor de Deus. Não, ele é meu paizão. Ele é... Não pode falar, né? Que você não fala que é racismo, essas coisas. Ele é meu pretinho. Eu amo ele. Tem jeito. Chocolate. Meu chocolatinho. Eu amo ele. Ele é meu paizão. E é tão É engraçado que sensacional. você vai, não é seguindo, você vai estando perto tanto da pessoa que você vai se moldando a ela. Isso. Exatamente. Aí quando você vai ver, a igreja já tem a característica do líder. Tem, Mas a Bíblia tem. não fala que O nós jeito temos que a que gente ser imitadores de fala. Cristo? Ele é um imitador de Cristo e Isso. ele vai trazer o quê? Discípulos que Sim. fazem E é que fala, a de mesma- postura. o mesmo Não, jeitinho. Até as calças. E as calças. Uma vez ele me deu uma calça que eu vou te falar, viu, meu? Nossa, deixa pra lá isso aí. Deixa aí, ó. Viu? Vamos eu lá amo pra- ele, eu amo ele. Vamos lá para a última Para mais uma pergunta. pergunta. Como é para você, mesmo tão jovem e já tendo tanta responsabilidade, em levar a palavra de Deus? É algo, assim, legal, extraordinário. E foi bom a gente ter começado como jovem. Tem gente que fala, já é jovem. Não, é melhor você já se antecipar, você já conhecer a palavra de Deus, mostrar o que Deus tem para as pessoas através de você, do que você ficar velho e não conseguir fazer nada. Depois de velho, você não consegue mais fazer. Então, ser jovem e pregar a palavra de Deus é uma honra. Só que também tem algumas coisas que dificultam. Por exemplo, inclusive eu acho que o bispo falou isso aqui. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, as pessoas não dão muita credibilidade para você, não. Elas te olham ali, vixe, ele é muito jovem. Sabe, ele acha que você não... Então, e isso aí, eles ficaram olhando para mim lá,
E assim, você se sente constrangido ali. Mas depois que você abre a boca e fala que Deus é maravilhoso, que você prega a palavra de Deus, aí o pessoal, opa, tudo bem, Pai do Senhor, aí começa. Então, ser jovem, transmitir a palavra de Deus é maravilhoso. É que às vezes tem o preconceito. É jovem, não tá cheio do espírito. É Não é. nada. Pelo contrário, os velhos que não tá, viu, se depender. Corta essa parte. Corta não, deixa aí. Não, é porque, como o bispo falou, não tem a ver com idade, tem a ver com intimidade. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, a pessoa ela é nova, ela não pode pregar. A pessoa Meu nova, ela não Deus. pode entrar num O congresso senhor grande. tem levantado tantas criancinhas aí Verdade. Ô, Graças Pra- a Deus. para né? Geração ministrar, de que às vezes jovens. deixa muito, muito velho aí no No chinelo. Como diz a liderança, quem se antecipa governa. Então é melhor você ser um jovem cheio do Espírito Santo do que ser um jovem sem Deus e quando ficar velho não consegue fazer mais nada. E ainda, Então, é né? Não maravilhoso. chegar Vai à viver, velhice. né? Exatamente. Você vai É. esperar o quê? Chegar à velhice para você, Fazer a para vontade de você Deus. conhecer a Cristo? E se Não. Cristo voltar para você antes, se você não chegar à velhice? Não. A gente não sabe o dia de amanhã, então sirva enquanto é tempo. Exatamente. Aproveita. É que antes, né, o evangelho também, né, eu falava assim, eu só vou para a igreja quando eu ficar velhinha, que era um evangelho meio, né, que era saia, que era blusa, Sim, antigamente. era um Hoje, Não era uma preconceito. coisa atrativa, é né? atrativa. Então, e hoje, mas, graças a gente, Deus, eu, né, a eu gente sou da cons- seguinte você opinião, vai, que o maior né? atrativo é Cristo. É Cristo. Não, Mas é Mas, assim, difícil, é assim, aquela época era mas difícil. era- Sim, chegar não, eu mesmo. falo porque, gente, eu sou a que é mais velha, eu sou Sim. anciã aqui, né? Eu sou anciã aqui nessa mesa, eu sou anciã. E assim, eu nasci em Mas berço hoje- evangélico, minha avó sempre foi da Assembleia do Belém, Sim. né? Que Ah, sempre sim, teve minha mãe é. as Sua mãe, doutrinas né, e os Sonia? Minha mãe costumes vai lá mais do rígidos. Belém. E eu cresci, eu me batizei com 17 anos. E eu vivi aí, não vou falar minha idade, tá? Porque eu tenho cara de novinha. Então, assim, é muito tempo. E assim, eu vivi toda uma transição. Sim, é verdade. Mas, assim, falar pra você que quando eu me converti, que que eu não gostava de andar de saia. Gente, eu andava com umas saias, que misericórdia, lá no pé. E eu gostava, era muito gostoso, né? Sim. Nós nos convertemos, vou até trazer aqui porque assim, nós nos convertemos todos juntos, imagina, crescemos todos juntos, fomos todos juntos para a igreja, nos batizamos todos no mesmo lugar, no mesmo dia, né? E hoje temos aí pastores, né? Muitas que seguiram a Cristo, né? Estão firmados e continuaram, né? Já quase Sim. há muitos anos aí que eu não preciso contar, mas conseguiram se manter, mesmo com toda essa rigidez. E às vezes a gente se desvia do caminho de Deus, independente da situação, né? Que seja. Hoje a gente tem um evangelho que é muito mais fácil, né? Entre aspas, porque assim, hoje não, você pode cortar um cabelo, Sim. você pode pintar uma unha, você pode se maquiar. Que na minha época, quando eu me converti, Não podia. na denominação que eu me converti, não era permitido. Mas eu fui sabendo e eu aceitei as regras, né, a Sim. qual eu estava. Então, assim, a gente acha que isso seria mais difícil, mas hoje o mundo está trazendo tantas coisas que mesmo com as facilidades, entre aspas, que nós temos hoje, a gente tem muito jovem que está fora. Tá fora. Então é uma honra. Por isso que eu tô falando, é uma Né? honra a É gente uma ser um pra jovem sim cheio ser um da jovem. presença de Deus. Exatamente. Escolher, né? Escolher. Escolher a renunciar às coisas que o mundo tem para oferecer, que são a falsa liberdade, as Exatamente. coisas que são vãs, e escolher seguir uma vida com Cristo e tá aí, ó, abençoado, estruturado, Sim, graças pregando a a Deus. palavra. Eu posso falar, é uma honra. O mundo não oferece nada. Nada, É não uma tem honra nada. estar perto de Jesus. É uma honra. Porque eu já vivi no mundo, então eu sei que lá não oferece nada. Então, Não peraí. tem nada Eu mesmo, vou ficar gente. pertinho de Jesus, que Jesus está oferecendo. Então eu vou ficar Não com tem Jesus. nada mesmo. Jesus E a é maravilhoso. salvação, né? Amém. A Você ter a salvação. certeza da sua Mas salvação. hoje, graças a Deus, as igrejas estão bem jovens, né? Então, Então, É uma muito honra. bom, porque muito para é bom. todas as muito- idades, eu É digo muito porque bom. assim, né? antigamente o jovem No- ele não tinha Era noção do meio- que é sentir a presença de Isso. Deus.
você Era- levar a sério, né? Era meio assim, excluída, assim, era mais mesmo pessoas mais velhas mesmo de estar na frente, tinha Sim. ali o kids, mas não Assim, tinha aquela não. coisa À frente, jovem, até né? para Hoje, mulher, gente, hoje até já para tem mulher. mais, Até né? para É mulher tudo estar na jovem na frente de igreja. um Sim. ministério, ministrando no altar, tem alguns anos que isso mudou, Né? né? Porque Graças a isso Deus. era exclusivamente Tem nossos masculino. bispos E aí, tudo sim, né? jovem. Mais velhos, né? É, É é, como o antigamente, terno, o né? A roupa era sacerdote, outra, o hoje sacerdote não. tinha uma idade Hoje certa para virar sacerdote, ele Sim. não virava. Então, antigamente, era, tinha-se pessoas mais tinha. velhas na frente do ministério, porque eles tinham alguns princípios que achavam que não, você precisa ter X tempo Sim. para que você esteja capacitado, né? No Antigo Testamento não tinha o tempo de Tinha. preparo. Mas Exatamente. hoje era. É. Quer falar alguma coisa, Selminha? Hoje. Pra gente finalizar. Ah, dizer, eu queria que o. Já tá finalizando mesmo? Já, Ah, gente, que passou hoje a muito gente arrebentou no tempo, viu? Hoje foi rapidinho. Eu pensei que não ia. Pensei que era bastante tempo, é nada. É gostoso, É né? Deixa uma maravilhoso. É palavra. maravilhoso. Quero agradecer, né? Primeiro, É. Rafa. Eu que agradeço vocês terem me Deixa uma convidado. palavra. A palavra que eu tenho, que eu carrego comigo, que inclusive quando alguém fala, Rafa, dá uma saudação rapidinho, é o Salmos de número 30, verso 5. Essa palavra eu sempre vou carregar comigo. O porquê eu carrego essa palavra? Porque ela está dizendo que o choro ele pode durar uma noite. E a alegria ela vem pelo amanhecer. Então a palavra que eu carrego comigo é essa. Hoje pode ter sido difícil. Hoje pode ter sido uma luta. Eu posso ter. Esse dia não foi o dia que eu mais precisei. Mas eu tenho certeza que amanhã o dia vai ser melhor. Amém. Então, esse versículo de Salmos, de número 30, capítulo 30, verso 5, é o que eu carrego comigo para sempre. Porque a gente pode passar dificuldade, mas a gente pode ter certeza, a gente vai dormir e a gente vai acordar e o dia vai ser melhor. Então, a palavra que eu tenho para deixar para todos aqui é Salmos, número 30, verso 5. Não sei o que você está passando, não sei qual é a luta, qual é o problema, não sei. Mas você pode ter certeza que quando você acordar, vai chegar a alegria. Rafa, eu não sei quando vai ser. Um dia ela vai chegar. Salmos número 30, verso de número 5. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. É esse texto, é essa reflexão que eu sempre vou levar comigo. Pode estar difícil, mas eu tenho certeza que amanhã vai melhorar. Amém. Eu creio. Eu creio e Aleluia. recebo. Então, Rafael, você que está aí assistindo, estenda suas mãos em direção ao seu celular, em direção à sua TV. E a gente vai finalizar com uma oração. Opa, que bênção. Porque tudo tem um propósito. E às vezes você achou que você ia finalizar o seu dia sem uma palavra de Deus, ia finalizar o seu dia sem sentir a presença de Deus. E, Rafael, ora aí pra gente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai querido, eu não sei quem está assistindo essa live agora, não sei quem está ali atrás dessa câmera, mas, Senhor, a minha oração é que eu peço que o Senhor venha abrir a mente dessa pessoa agora. Senhor, nós falamos sobre fidelidade, Senhor. Mas a minha oração é que ela não seja fiel somente, Senhor, a amigos, não sei, mas que ela seja fiel a Deus. Meu Pai, eu não sei quem está assistindo ali, mas, Senhor, a partir de hoje a vida dessa pessoa vai mudar. Não importa a religião, não importa qual seja o emblema da igreja, para mim não importa nada disso. O que importa é que Jesus, ele é um só, Deus é um só. Então, Pai, visita essa pessoa que está ali agora. Visita a casa dela, visita a família dela, visita a área financeira, a área espiritual. Senhor, eu tenho autoridade para dizer que o Senhor muda a história. O Senhor muda, Senhor. Assim como o Senhor mudou a minha vida, Senhor, eu profetizo que o Senhor vai mudar a vida dessa pessoa agora. Pode ser que ela está pensando em parar, desistir, está desanimada, mas a minha oração é que o Senhor agora mude a trajetória da vida dela. Muda, Senhor, a história da vida dela. Possa ser para ela, Senhor, que esse ano ela só está esperando acabar para ano que vem entrar um ano melhor. Mas não, a palavra de Deus hoje é que eu vou mudar a sua história hoje. Amém. Eu vou mudar a sua vida hoje.
Então, Deus, visita essa pessoa agora, visita a casa, a família, todas as áreas seja visitada e que seu nome seja glorificado através da vida dessa pessoa. Senhor, derrama sobre a vida dela, Senhor, Sim, a honra, Deus. derrama sobre a vida dela a felicidade, Sim, a alegria, Deus. que não falte vontade de viver, Senhor. Em nome Que, de Senhor, o que Jesus. mais estamos Sim, passando Deus. nesses últimos tempos é pessoas que querem se matar, pessoas que querem parar a vida, ou até mesmo já parou, mas que essa palavra entre no coração. A felicidade hoje bate na sua porta, a alegria hoje bate no seu coração. Aleluia. Tudo hoje vai mudar na sua vida, em nome Em do nome de Senhor Jesus. Jesus. Amém, Amém. 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 Glória a Deus. Amém. E você que está aí do outro lado dessa câmera, que a sua vida tenha sido alcançada. E eu quero reforçar para todas as mulheres o nosso evento Metamorfose no dia 7 do Vai ser 8. maravilhoso. Vamos Vai estar ser eu, top. a Lilian, a Não Selminha. falte, hein? Vai ser maravilhoso. Não esquece de se inscrever. Não Lá falte. no nosso Instagram tem um link Tem um para você link. acessar, se cadastrar. Não perca, porque é uma ótima oportunidade. É. Eu queria agradecer a nossa liderança. A liderança também da Lilian, Da Lilian. que vai estar aqui conosco, Ó. porque nós somos de ministérios diferentes, mas é um único propósito. E nós estamos ansiosos também por aguardar vocês. Que a sua vida seja abençoada. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos Compartilhe. acompanhar. E aguenta aí que em breve tem mais, viu? Isso. Um beijo Beijão. e fiquem Isso com aí, Deus. gente. Fica com Deus. Compartilha. Tchau, compartilha. Deixa um like, Compartilha, vai conhecer viu? o Ministério do Renovo, vai conhecer a igreja Amém. do Brás Madureira. Vocês vão ser Amém. muito bem-vindos aonde quer que vocês vão. Show. Tem uma Amém. palavra de Deus para vocês. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Beijo, boa gente. Deus noite. abençoe. Amém.